E aí, meu povo? Estamos aqui de novo com o LanceCast. E hoje nós vamos entrevistar um grande amigo que eu tenho aqui, um cara especial. Esse cara mora no meu coração. É um cara nota 800 mil, não é nem nota 1000. Mas antes disso, curtem a gente aí nas redes sociais, vá no YouTube do Lance Rural, deixe seu sininho lá, cutuca no sininho, inscreva-se no canal para você ficar ciente de todos os lançamentos nossos, do nossos LanceCast. Também vai na plataforma, e nós estamos em todas as plataformas de podcast do Brasil, no Spotify, no Deezer, e veja e escute também nossos LanceCast. As notícias do LanceCast, também de todos os nossos leilão, também está no Facebook do Lance Rural, no YouTube do Lance Rural, no Instagram do Lance Rural. Lá dentro você fica sabendo de tudo que acontece conosco aqui e através dos nossos leilões de todo o grupo Canal Rural. Como eu falei para vocês, hoje eu tenho a honra e a satisfação de estar aqui com uma pessoa que eu gosto, admiro, e é um dos amigos que eu tenho, que são poucos, que muita gente sabe, mas eu tenho grandes amigos e um deles está aqui, meu querido amigo Reinaldão Carvalho, vulgo o homem do Pará, o homem da princesinha do Pará, sabe tudo de Parazão. Hoje nós vamos falar um pouco de zootecnia, hoje nós vamos falar um pouco de pecuária, hoje nós vamos falar um pouco de ABS, vamos falar um pouco do nosso nortão, do nosso país, Nordeste, onde ele atua bastante. Reinaldo, muito obrigado por ter vindo aqui, meu irmão. Eu sei que sua agenda é difícil. Sair lá de Marabá para vir aqui em São Paulo para me atender. Rapaz, eu tô feliz demais por causa disso. Obrigado. Eu que tenho que agradecer, Plínio. É sempre uma honra poder estar do seu lado, sempre uma honra. Na hora que você me fez o convite, atender esse convite é uma honra. Eu faria tudo, fiz tudo para mudar a agenda, para chegar aqui, para poder ter essa oportunidade. Um amigo, você fala assim, são poucos amigos que você tem, eu também são poucos amigos que eu tenho. Colega nós tem muito, mas amigo é pouco. Amigos são poucos. E você é um amigo que mora no meu coração, a pessoa que eu tenho só que agradecer. Não, bom demais. Nós convivemos trabalhando junto aí mais de 6 anos e amizade... Você tá quanto tempo na ABS já, Reinaldo? Eu tô há 13 anos na ABS. Você entrou em 2010. Você foi um dos primeiros técnicos que nós começamos a mexer, né? Foi. Quando eu cheguei na ABS, tinha o departamento, você, o Tiano e o Diego. E o Gustavo. E o Gustavo já era gerente. Então você foi o segundo. Primeiro foi o Diego, afamado Zina. Zina, né? Logo depois ele virou supervisor, né? E ficou só a gente. Ficou só a gente. Nas loucuras e nas andanças aí do melhoramento do Brasil. Mas vai chegar nessas histórias aí. Reinaldão. Reinaldo Carvalho, zootecnista de Marabá, Pará. Meu amigo, eu quero que você conta para mim um pouco da história sua, de antes de zootecnia, da onde você começou essa paixão por zootecnia, ou essa paixão pela raça Nelore, que sei que eu te conheço afinco mesmo, que sei que você é um cara apaixonado, tem seus valores dentro do gado, gosta de um gado mais bonito, gosta de um gado mais refinado, é um selecionador, é enjoado para escolher touro. E assim, me conta um pouco da sua história, até a sua chegada na ABS. Plínio, Plínio. Rapaz, aqui é Pepé, Plínio, todo mundo me conhece, não preocupa carinhoso. Não. Plínio, essa história, a gente tem tempo aqui, vai levar um tempinho. Eu nasci em Unai, né, minha família é toda mineira. Então você é mineirinho? Só nascido lá. Meu avô em 75, nos anos 70, foi pro Pará. Saiu de Unai, foi pro Pará. Meu pai chegou logo junto com ele. Depois minha mãe foi. E lá compraram fazenda. Naquela época era tudo mata, tinha que derrubar, tinha que abrir e tal. E aí ficamos na fazenda. Eu morei na fazenda, eu nasci em 84. Eu morei na fazenda até meus 6, 7 anos de idade. Eu fui alfabetizado pela minha mãe. E sempre aquela paixão, porque assim, a gente nunca teve nada sobrando, mas também nunca faltou nada. Uhum. Então, assim, a gente trabalhava, o papai... E eu sempre direcionado ao gado. Vocês em quantos irmãos? Nós somos em 3. Eu sou o único homem, 2 mais novos, a Natália e a Maria Carmen. Certo. Então, assim, minha mãe trabalhava muito, naquela época tinha que cozinhar para muita gente, minha mãe e minha avó, mãe da minha mãe. Abrindo fazenda? Abrindo fazenda, era 200 peão para cozinhar, no fogão a lenha.
Minha mãe e minha avó eram quem sustentava isso aí de comida. Naquela época tinha cantina. Era uma dificuldade. Da fazenda para o município, para a cidade mais próxima, era 40 quilômetros, que é Curionópolis. Curionópolis. Levava um dia de viagem. Imagino. Né? E naquela época a Serra Pelada tava... Que o Parazão é bruto, né? O Parazão não é pra menino, não. Não é pra amador. Não é pra amador, não. Aí foi em 90, a gente foi pra cidade, pra morar em Marabá, pra estudar. E aí passei a minha infância ali sempre indo pra fazenda nas férias, indo nos feriados. Podia ter tudo. O papai falava assim, podia ter tudo. Mas dava dia 30 de junho, tinha que estar com as malas prontas, fazenda, voltando dia 1º de agosto, que era pra ver de onde é que saiu o sustento. Boa. E aí... Educação muito firme, né? Firme, muito firme, muito direto, não aceitava reprovar, não aceitava, então tinha que ser muito firme. E aí, em 2000, eu fui para Brasília fazer o 3º ano. Naquela época era comum, né? Por causa dos ensinos lá. E aí eu passei no 3º ano e passei em veterinária. E aí fiquei 1 ano e meio em veterinária. Falei, cara... Em Brasília? Em Brasília. Não é isso que eu quero. E aí voltei, aí fui para a fazenda trabalhar. Trabalhei com meu avô e com meu pai cerca de 1 ano e pouco. Nessa fazenda de Curionópolis? Na fazenda de Curionópolis. Que seu pai abriu com toda a família. Meu pai abriu, era tudo ligado, né? Meu gado pai, de corte. Eu tive sempre gado de corte. Sempre meu avô pegou aquela parte do cruzamento industrial ali, dos anos 90, né? E depois voltou pro Nelore, tinha uma vacada muito boa. Eles foram encabeçados pelo seu Braz da Silva Bueno, que foi um mártir lá pra gente. E aí parei a veterinária, voltei pra fazenda. Não deu certo na fazenda. Assim, rapaz, vou voltar a estudar. Vou fazer o quê? Eu não conhecia a zootecnia. Sinceramente, eu não conhecia a zootecnia. E aí eu falei assim, pai, eu vou voltar a estudar, mas pra Brasília eu não volto. Não gostava de Brasília. Você sai de uma casa de muitos amigos, vai morar num apartamento. Brasília é muito... tudo certinho, né? Não, é pra quem tá na roça, no bruto, né, velho? A mudança de cultura é muito grande. Demais. E aí eu fui pra Brasília... Pai, eu não volto pra Brasília. Ele falou, tá bom, escolhe um lugar e vai fazer. Falei, vou pra Redenção, lá tem zootecnia. Ele falou, o quê? Zootecnia? Que diabo é isso? Que é isso? Falei, não, pai, mexe com gado, mexe... Toda a vida minha vontade foi sempre mexer com gado. Com gado. Não conhecia a parte a fundo de melhoramento genético, a gente tinha... Meu pai já inseminava na época. Meu pai tem uma paixão pelo gado mocho, então começou no gado mocho, um touro do seu Cláudio Sabino. Na época, da Naviraí. E aí fui pra Redenção. Aí meu pai virou, nunca esqueço, Plínio. Ele chegou dentro do carro e falou assim, quantos anos essa faculdade sua aí é? Falei, meu pai... 4 anos. Meu pai é meio... Você conhece a fera, ele é meio chuco. Assim, 4 anos e meio. Ele falou assim, em 4 anos e meio eu quero esse diploma na minha mão. Até lá você não precisa fazer nada. Mas até lá eu te banco depois. E aí, cara, lá dentro da faculdade, eu ouvi o seu podcast, quando você contou a sua história, você falando que o que te levou para a zootecnia foi o Dr. Luiz Sérgio. Isso. Né? O que me trouxe para o melhoramento genético foi através da pista. Certo. Nós tocamos uma exposição em Redenção, julgada pelo Dr. Fabiano Araújo. Você era auxiliar. Na verdade, o cara... monitor, né? Não, o cara deu um tomé lá no sindicato, não imprimiu os catálogos, não fez nada, e aí a nossa turma de zootecnia era estagiária, e a gente tocou toda a exposição. A turma da zootecnia inteira? A turma da zootecnia. Nós que imprimimos catálogo, nós que fizemos tudo. E tocamos julgamento. Naquela época era muito forte julgamento no Pará. Sim. A pista era muito forte no Brasil. Não, ali tinha o Benete, aquela turma toda. Encabeçado pelo seu Bené, pelo seu Diamantino, pelo Angico. Justo. Então, assim, era muito forte. E aí, como é que vai fazer? O Fabiano Araújo já tinha que estar na exposição, já estava tudo marcado, não tinha como cancelar. Os animais já estavam pesados. Na época pesava para entrar na pista, né? Tinha corte de peso. Sim. E aí, quando ali meio que auxiliando o Fabiano e correndo para lá e para cá, ele parou para fazer o grande campeonato de macho. Um touro chamado Silix da Investpar, nunca esqueço. Legal. E eu ouvi ele falando, eu falei, rapaz, você gosta desse cara aí. Eu mexer com esse trem aí. E aquilo me inspirou. E na faculdade sempre as matérias de genética. E que período tava?
Tava no segundo período. Então não tinha base de nada. Nada. É ali que brilha os olhinhos. E aí eu, zootecnia, e sempre direcionei. Tanto que era pra mim ir pra Embrapa, Campo Grande, quando eu ia fazer o estágio. Pô, legal. A gente ia se conhecer antes. Era pra mim ir pra Embrapa, Campo Grande, e eu falei, rapaz, eu não vou pra Embrapa, Campo Grande. Tô aqui, o cara da pista aqui, pertinho, que essa é Revemar, vou pra Revemar. O estágio supervisionário era 2 meses e meio. E a Revemar tava voando. A Revemar voando, na época da Vala, na época naquele áureos da Revemar. Maurício Teixeira, doutor Maurício, seu Diamantino ainda, que Deus o tenha, que foi uma pessoa que eu devo muito a ele. Claro. Toda a família Diamantino. E aí eu, pai, muito amigo do seu Diamantino, dali de Marabá, todo mundo conhecia o seu Diamantino. Seu pai já conhecia ele? Já, muito. O seu Diamantino era querido por todos. Era ali, querido por todos. Onde o seu Diamantino tava, tinha uma roda de amigos, e ele muito simples. Você teve a oportunidade de ir lá. Eu lembro quando você organizou uma visita nossa lá. Exatamente. Então, assim, uma pessoa muito querida, que eu devo muito, essa é uma pessoa... Fala assim, a gente passa por etapas na vida. Primeira coisa que a gente deve é a Deus, a família. Claro. E eu, ao tal do Nelore, que eu sou apaixonado mesmo, realmente. Foi a raça que, acho que fez a minha vida, mudou minha vida, através da ABS, e uma raça que dispensa comentários. Então, seu Diamantino abriu as portas, eu fiz o estágio. Eu acabei o estágio, entreguei o TCC. Romerão me liga. Rapaz, não conheci o Romero. Mas lá no Diamantino, antes do Romerão, como é que era a vida do estagiário no Pará? Porque era, assim... o Pará, a gente vai falar um pouco disso aqui. Cara, o Pará é um estado... É maravilhoso, é apaixonante o Pará. Assim, por que eu te falo isso? Eu fui muito no Pará, até trabalhar em outra empresa. E quando trabalhava no programa, a gente fez muito leilão do Pará. E aquele estado é maravilhoso, aquele estado é apaixonante, que você olha para aquele estado e fala assim, cara, que tanto de coisa boa que tem para fazer aqui ainda, tanta oportunidade que tem, e assim, você vê o Pará, ainda tem muita coisa para crescer, né, Reinaldo? Eu falo muito assim, melhoramento genético para criar, muita gente boa, muito cara trabalhador, muito nego firme, cara ponta firme, trabalha demais. Eu falo assim, o Pará é um país dentro de outro país. Isso. Porque é muito grande, as extensões de terra são imensas, tem muita vaca. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas já se melhorou muita coisa. Uma das melhoras que a gente vê que é insuperável é a própria programa Leilões. Claro. Né? Com essa questão dos fretes. Facilitou o frete muito grátis, a nossa vida, cara. Facilitou muito a vida e facilitou muito a vida do Brasil. A gente conversou isso com eu e o Flávio Gordo aqui, porque, tipo assim, a gente levou o melhoramento genético onde não... Exatamente. No Brasil inteiro, cara. Exatamente. A ponta de boiada diminuiu muito para cobrir vaca. Com certeza. O bezerro aumentou o peso da desmama. As vacas melhoraram a precocidade sexual. Então, assim... Aumentou a longevidade do gado. Então, assim, melhorou, ajudou muito. Antes era só o seu Bené e o seu Diamantino. Isso. Você comprava os touros. E como, Plínio? Você vinha em Uberaba, você vinha em Minas, você vinha em São Paulo comprar. O frete era quase o valor do animal. Então não tinha como. Se não fosse mais caro, né? Não tinha como. Daí você pega São Félix, tanto de vaca Félix, que tem ali. Entendeu? Altamira. Agora, a vida do estagiário no Pará... Isso. Não é fácil, não. Como é que chamava? Como é que chamava o capataz mor lá da redenção, cara? Rapaz. É bruto, hein? Rapaz, você conheceu ele, né? Demais. Né? Você conheceu ele. Fiquei fã. Eu pensei assim, lógico, eu tinha costume, eu era bem mais magro, né? Eu tinha costume de andar a cavalo e tal, eu tinha minhas trás. Vou pra Redenção, no Marabá. Eu falei assim, rapaz, eu vou pra Revemar. Meu pai é amigo do... Meu pai é amigo do cara. Eu vou... Conheci o Rio, que era gerente. Conheci o Rildão. Vou ficar no escritório, ficar ali, né? Feira de curral, vendo pedigree de vaca, assim, sabe? Aquela malícia. Vai. Chegou lá? Cheguei lá, a primeira coisa que o Rildo falou, a gente tem a mania lá da baia, né? Da onde arria os animais, tudo. Falei assim, vamos ali. Vamos ali. Falei, vamos aonde, moço? E marchou pro lado do curral. Cheguei lá, tava o Dai. Dai, cara. Puta merda, lembrei. Mais certo do que bode embarcado na chuva. O Rildo virou e falou assim, seu estágio é com esse rapaz aí. Falei assim, senhor. Aí o Dai falou assim, nem bom dia, nem boa tarde.
Aqui é assim, ó. A tropa tá formada, você tem que pegar o burro até 6 horas. Se você não chegou, tá solto às 6h10, você perdeu o dia. Você vai olhar o cio das doadoras, antigamente era TE, né? Então você tinha que rodar o cio das doadoras, que era pra inseminar e pra dar certinho pro Dr. Joaquim vir lavar as vacas. Você roda o cio das doadoras, olha tudo. Aí você corre, olha o cio das novilhas, marca as que tem que inseminar à tarde. E de lá você já corta por dentro sozinho. Mas o corta por dentro era andar muito, né? Era uns 2 quilômetros. Se você quiser aprender alguma coisa de maternidade, de manejo de maternidade, eu vou estar na maternidade, tipo assim, 9 horas da manhã. Isso já era 6. Já era 6. O Dai era bruto? Nossa Senhora. E o Dai conhecia o gado? É uma das pessoas que mais eu aprendi com ele no campo. A capacidade que ele tinha de conhecimento do gado. Eram mais ou menos 2.000 fêmeas, POs. Ele sabia todas. Pai, mãe. E escolaridade devia ter 0. Ah, sim, bem pouca, né? Bem pouco. Reinaldo, mas me conta uma coisa aí. Eu falei bastante aqui, a gente toca muito no assunto. E tipo assim, a faculdade, ela dá um norte pra gente, né? Mas assim, quem faz é o estágio, cara. Hoje o cara que tá aí formando, se não tem estágio pra fazer, e outra, na nossa época era mais sofrido. Hoje tem estágio que era bonito. O cara ainda ganha pra estágio ainda hoje. Diz que tem estágio remunerado. Remunerado, hoje, né? Aqui em São Paulo tem. Eu falei, gente, na minha época eu pagava pra fazer estágio. A remuneração era o café da manhã, o almoço e a janta. E olha lá. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Não tem. Não tinha. E tipo assim, eu acho que é aí que vai formando o povo, cara. Vai fazendo as coisas. Eu falo Porque assim. eu acho que a sua faculdade foi dentro dessa Revemar. Foi. Você ficou quanto tempo lá dentro? Fiquei 8 meses, 6 meses e meio. E aprendeu quanto de que você não aprendeu na faculdade? Cara, quase tudo. Eu falo assim, quem te coloca no mercado de trabalho é o estágio. Claro. Eu fiz os piores estágios da faculdade. Por quê? Porque era assim, o dono da faculdade tinha 2 fazendas. Tinha uma fazenda na Estrada da Produção e uma fazenda na divisa do Mato Grosso. Então a gente fez muito estágio lá. E a fazenda do estágio do Mato Grosso, na divisa do Mato Grosso, ninguém queria ir. Você dormia na rede, tomava banho no córrego, que era um arrendamento. Parazão. Pará. Tipo assim, é a vida como ela é. 280 quilômetros de redenção, mais ou menos. Não, quer ir lá pra Vitória Regia. Professor, eu vou. Então assim, quem fez o meu nome na faculdade, de alguns amigos que estão bem, foi estágio. Os estágios, os piores estágios a gente fazia. Então, quem coloca no mercado de trabalho é estágio. Hoje tá muito fácil. Eu brinco lá na BS, lá, os novatos, né? Não, vocês não passaram por nada, não. Não é que a gente é melhor do que ninguém ou que passou mais coisas que ninguém. Só que na nossa época, tinha várias coisas que não pode fazer hoje, né? Não, e aprendia meio na marra, né? Na marra. A gente aprendia com os pais, aprendia com os patrões, com os estágios, e aprendia meio que na marra, né? Na pancada, pancada que eu falo assim, no bom sentido, né? Mas assim, ir pra uma fazenda, socar no mundo e fazer isso, todo mundo... Cara, eu acho que é por isso que tá acontecendo essas mudanças e quanto tá difícil de achar gente. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Muito difícil mesmo, não acho. Na BS mesmo aí, a gente tá com 2 técnicos novos do trabalho pra achar. E são bons. São muito bons. A molecada lá é boa, que eu tive com eles agora no Exposebo. Tem uma meninada lá boa, mas põe na forma, né? A molecada é fenômeno. Tem uns trotes. Tem os professores. Tem os professores, nós vamos chegar... Não pode ser do jeito que era, não, mas... Não, mas aprende, devagarzinho nós vamos aprendendo. Tem uns que não aguentam. Tem uns que não aguentam. Mas é igual o BOP. Aquele departamento técnico nosso ali era pior que um BOP. Era. Bullying era 24 horas, não pode... Mas nós vamos chegar nesse assunto do nosso departamento técnico, fenômeno. CQV, né? Tinha um negócio assim, né? CQV. Hoje tá tão fácil que a gente tá até ficando sem vergonha, né? Sem ver nada. Antigamente a gente tinha que decorar os pedigrees, você lembra? Hoje você vai no aplicativo. Não, comigo não tem esse trem, não. Comigo não tem esse negócio, não. E aqui dentro eu ainda não fiz o meu povo decorar pedigree, mas eles já sabem bastante já. Que digita GC, eu tô começando a mostrar o boi na tela e falar quem que é o pai. Eu acerto e eles falam, não acredito que você tá... Mas como você acerta? Porque só você vê todo dia, presta atenção, começa a ver. Começa a pensar em boi. Observa. Pensa em boi, pensa em pedigree que você vai indo. Tá, mas aí chegou o estágio e aí o Romerão da ABS.
Porque o Romerão fazia área lá, né? O Romerão é o supervisor ainda, é um dos funcionários mais antigos da ABS, pessoa que eu tenho o maior carinho e me ensinou muito. Ali é pai, hein? Ali ensinou não foi só você, não. Muito. Eu, Gustavo, tudo tinha que passar. O Cristiano Botelho, aquele negócio que você passou na minha mão, que nós vamos falar, não sei o quê, lá nós passava na mão do Romero. Não, ele fez também tinha uns trotes com a gente. Acordar de madrugada pra ir ver gado, tem uns negocinhos lá falo também. Assim, eu chamo ele de tio, né? Eu falo assim, pessoas que têm a capacidade de evolução, igual o Romero tem, são difíceis. Porque assim, você vê um cara encabeçando aí hoje o maior faturamento da ABS. O cara que pegou aquele pará, andava de van, de ônibus. E desbravou tudo aquilo, e botou gente, vamos. Então, assim, ó, é nessas pessoas que a gente tem que se espelhar, né? Porque eu lembro de antes de você chegar na ABS, quem fazia o pará era o Cristiano, o Tianinho. E ele falava muito do tal da van, né? Era van. Ele gostava de andar nas vans, ficar naquelas pousadinhas lá bacanas. Era bom, o Romero, assim, tem uma passagem rapidinho com o Romero. Eu fui pra um curral com o Romero, um curral em Redenção. Mas de estágio? Não, já tava na ABS. E aí, ele acasalou até meio-dia, né? E ele ia me passar o serviço. Na hora que ele almoçou, aí ele sentou na cadeira, né? Deu uma cochilada. Uma cochiladinha. Aí a vaca chegou e ele daquele jeito simpático dele, né? Mas aquilo o coração dele é o tamanho dele. Aí chegou, parou a vaca e eu fiquei esperando ele falar, né? Aí ele virou, oxe, tu não vai acasalar a vaca não, é? Você é mudo? Eu falei, ué, doutor, tô esperando o senhor. Tu veio aqui, foi pra passear, foi acasalar a vaca, homem. Se tiver errado, eu falo. Vai fazendo. Desse jeito, cara. Eu tenho um carinho imenso por aquele cara, ele mora no meu coração. Não, bom demais. Mas aí veio o Romero e fez a indicação. Acho que na verdade é o Tiano, né? Não, o Romero tava na pista de Redenção. Eu já estava em Marabá, no estágio. O Romero tava na pista de Redenção e eu tinha ido entregar o meu TCC pra minha coordenadora, pra Priscila, mulher do Gustavão Rusa. Gustavão da BCZ? Gustavão da BCZ. Boa. A Priscila. Quando eu fui entregar, a Priscila tinha acabado de assumir a coordenação da zootecnia da faculdade. Eu fui entregar e a Priscila falou assim, tem uma vaga aberta na ABS. Eu falei assim, você interessa, Reinaldo? Porque eu não te conheço, mas os professores aqui falaram muito bem de você. Eu falei, interessa, professora. E ela foi e me indicou. O Romero foi para a Redenção, que ele cobre as exposições, né? E ele estava na pista de julgamento. Deus é maravilhoso. Eu tinha ficado 10 dias numa oferta de emprego. Em Redenção, tinha ficado 10 dias numa fazenda, no Zata Agropecuário. Doutor Roberta Gestal, que estava acasalando o gado. Eu fiquei 10 dias lá acompanhando. Com o Eloizinho, com o Emanuel, pra ver se eu ia ficar lá. Com o Eloizinho. Pra ver se eu ia assumir uma fazenda lá. E acabei voltando pra Redenção, não deu certo. E aí o Romero tava em Redenção, no julgamento. O Rildo tava do lado. E eu tinha ido conversar com o Rildo antes pra me saber a oferta dessa fazenda. Quase que o Rildo joga água no negócio ainda. Aí o Rildo Romero me ligou. Falou, onde é que você fez estágio? Eu falei, não, eu fiz estágio na Evemar. Ele daquele jeitão, falou assim, não, peraí, daqui a pouco eu te ligo. E desligou o telefone. Aí conversou com o Rildo falou lá de mim, falou que se eu tivesse disponível podia fazer a proposta. E eles estavam indo fazer o acasalamento do gado dos Coalhato. Lá embaixo. Lá em Xinguara. Lá em Xinguara. Na Santa Rosa, dos Coagliato. Aquela famosa, assim, o retira da BS, o retira da BS. Outro retira da CRV, outro retira... Tinha essas funções, assim, né? Mas o gado PO era todo da BS, na época, né? Era o Cristiano que fazia. Acho que o Romero tinha feito 1 ano e depois passou pro Cristiano. E aí ele me ligou. Falei assim, você tá em Marabá? Eu falei, tô. Você tem disponibilidade pra vir em Xinguara? Eu falei, o senhor quer que eu chegue hoje ou amanhã? Falou, ele adora esses desafios. Eu falei assim, não. Vem agora! Pode ser amanhã. Eu peguei a van na hora e fui bater em Xinguara. Cheguei à noite. E aí lá eu conversei com o Cristiano. Lá em Redenção. Ou lá em Xinguara. Tianinho tranquilo. Daquele jeito. Aí mas deu eu sabia certo. que ia cair na mão dos... Mais tarde ia cair na mão dos onças. Aí eu passou pro RH. Eu ainda fiquei acompanhando ele nos Coagliato. Naquela época, fiquei uns dias acompanhando lá. E aí passou pro RH. Deram eu lembro que eu acho que o Tiano falou que da sua pessoa, mas assim, eu já tava em... que eu fazia muita Rondônia, Mato Grosso, o Acre, aquele mundo mais longe.
E eu acho que o Gustavo tinha falado que tinha que crescer o nosso departamento, que tava com essa expansão. Aí até que pegou o Diego, foi que quando eu voltei Quando você voltou pra Uberaba, e o Diego ficou no meu lugar, e a gente deu essa expandida e precisava de alguém lá de cima, porque o Tianinho tava fazendo muita coisa e a gente tava crescendo muito. Nós crescemos muito no nosso departamento nessa época, nós rodamos muito. E aí eu me lembro disso, eu falei, ainda comentei, não sei com quem, falei, gente, mas vai arrumar um cara nativo de lá, o cara não tenha... Que a gente ficava meio naquele bairrismo, assim, daquela essência nossa, de Uberaba, eu na Fazul, Gustavo formado na Fazul, Cristiano Ribeiro formado na Fazul, o Diego vindo da Embrapa, né? Ficava naquele trem, e aí o Romerão falou, não, o menino é bom, não sei o quê. Eu falei, então tá. Pega e deixa ele uma semana comigo, vamos ver se nós orna. E foi nisso, cara, assim, mas aí deu certo. Mas eu não tinha nem formado ainda. Eu acho que você não tinha nem formado ainda. Nem formado. Eu tive que adiantar minha banca pra me pegar a conclusão pra mim entrar na ABS. Tentei achar uma foto sua do sobretudo preto da formatura, mas não achei. Não tem. Sobretudo preto. Tem que eu já vi ela. Eu só não consegui achar meu HD ali, mas eu acho que essa aí eu tinha. Reinaldo, mas como é que é a zootecnia no Pará, cara? Eu quero falar um pouco desse norte, cara. Do começo desse Pará, desse serviço técnico seu no Pará, desse serviço técnico seu no Maranhão, no Piauí. Porque, tipo assim, hoje com o podcast a gente consegue falar com todo mundo, mas assim, é uma dificuldade muito grande, né? Tipo assim, igual você falou, a nossa mexida dos leilão, essa história do frete grátis, isso aí fez um melhoramento genético pro Brasil muito grande. A gente fala, nego fala, mas querendo ou não, a gente acabou um pouco os boi de boiada, deu mais acesso a turma comprar touros, melhorador, comprar coisa boa, comprar coisa melhor, né? Assim, e você vê, hoje o estado do Pará tem muito criador bom. Muito criador referência, pega a própria Alô Brasil, né? Sim. Tipo assim, foi mudando, assim, com a morte do Revemar, com a saída daquela liquidação, que souber, né, foi a venda para Santa Bárbara. Aí tem esse grande projeto da Santa Bárbara, que, se eu não me engano, é a maior fazenda do Brasil, ainda é a Santa Bárbara que tá lá. Então, assim, e o crescimento desse... como é que é a função sua ali atendendo essa turma ali? Plínio, a gente brinca assim dentro do departamento que hoje o que eu faço no estado, principalmente no Pará, né, que o Pará é muito grande. É muito grande, tem muita vaca, né? Eu acho que eu sou o técnico que mais acasala e direciona a vaca da ABS. Acho que ano passado eu fechei com quase 40 mil vacas. Existe o Zeplan ainda? Existe. Encabeçado por você, né? Eu achei que já tinha parado. Não. Então, assim, eu acho que eu fechei quase 40 mil vacas lá. Ano. Puta que... Então, assim, evoluiu muito. Tem muita coisa pra fazer. Cara, da minha época nós era muito, nós fazia 6 mil. Era. 6 mil, 8 mil. E assim, eu praticamente não tenho uma vida particular, né? Eu tenho uma vida por causa que as extensões são muito grandes. Eu faço Pará, o Maranhão e o Piauí, que Piauí é um mercado que está crescendo muito também. O Maranhão também crescendo bastante. O Maranhão, assim, olhando por cima de leilão, que a gente acompanha por causa do canal, cara, o Maranhão, ano passado ou retrasado, foi um dos estados que mais comprou. Exatamente. Né? Assim, a pecuária vem evoluindo muito nesses estados, porque tem regiões que, no estado do Maranhão principalmente, que a agricultura não vai chegar. E era fechado, Maranhão. Era fechado. A abertura das barreiras da febre aftosa ajudaram muito. Agora, a gente faz um trabalho lá, praticamente em todos esses 3 estados, direcionando, entregando o melhoramento genético, porque isso é uma sacada que a ABS teve, começando pelo Gustavo e por você, pelo Cristiano, que não é só entregar uma dose de sêmen, né? Você tem que entregar um pacote tecnológico e onde você vai usar essa dose de sêmen para que você usufrua o máximo possível daquele ganho genético que você vai ter nessa propriedade. Eu conversei com o Gustavo esses dias para trás aqui também e tipo assim, a ABS ela foi pioneira nisso, né? De montar esse corpo técnico que através do Gustavo, que depois eu tinha até esquecido disso, que colheu isso até da parte técnica do leite, né? Que eles faziam muito. E esse direcionamento e essa aproximação
nossa que a gente tinha do departamento nosso junto com a rede de venda, né, cara? Os caras tinham confiança no que a gente ia falar, porque a gente tava vivendo os touros ali, mesmo você longe, mas você, na época, pra gente contratar touro, tinha todo um apanhado, tinha todo um PowerPoint. Eu tenho eles até hoje, tá, Reinaldo? Tinha Não sei se você tem, mas eu tenho. Tinha um PowerPoint. Eu tenho alguns PowerPoint ali, se Deus quiser, só se... Tem gravado umas 10 nuvens, isso aí, pra você ter uma ideia. Um PowerPoint, a gente tinha que fazer um PowerPoint. Fazer um PowerPoint, explicar por quê, por quê, o que vai vende, somar. Se não vai vender. Mas isso fez esse crescimento nosso, cara. E isso ajudou muito, principalmente me ajudou que, assim, tô vindo de outro meio. Eu sou da nicho, né? Eu sou da região, então aquela história que o santo de casa não faz milagre. O que me ajudou muito foram essas trocas de ideias com o pessoal, com vocês aqui de baixo, né? E esse status de estar entregando melhoramento genético. E aí, na segunda etapa da ABS, os leilões me ajudaram muito. Meu nome chegou muito forte lá em cima, né? E hoje a gente tá nos 3 estados, graças a Deus, vem fazendo bons trabalhos, colhendo... É longo, né? Demora, né, Plínio, você colher os frutos do melhoramento genético. Cara, então... o acasalamento, a gente tá pensando no animal, você vai acasalar uma vacada hoje, é daqui 3 anos. E outro, você só vai ver o seu melhoramento genético depois que a filha parir, né? Então, assim, ver se deu certo, né? Ver se deu certo. Então, é um trabalho muito longo, mas a gente tem feito bons trabalhos, bem reconhecidos. E a rede de venda abraçou a causa. E a rede de venda que são muito parceiros, né, da gente. Assim, eu não tenho agenda. Minha agenda tá pronta até na Expo Genética. Rapaz, você tá pior do que cantor sertanejo, velho. Foi uma dificuldade pra trazer você aqui que é impressionante. Sou quase de fazer um pix lá pra mandar você vir pra cá. Minha agenda tá pronta até na Expo Genética. Ô, Reinaldo, mas vamos lá, nós já deu um pulo aqui, vamos voltar pra trás. Como é que foi a chegada na PECPlan? Parece que eu lembro. Você foi contratado primeiro, depois você desceu pra ABS, não tem um negocinho? Ou você veio pra ABS? Não, eu fui contratado... Que dia que você entrou? Quando você entrou? Eu entrei dia 3 de setembro de 2010. Já tinha até passado Expo Genética. Já, eu não peguei a Expo Genética. Do primeiro ano, não? Do primeiro ano, não. Eu vim por causa do... Acho que foi dia 12 de setembro de 2010. Eu vim... Me falaram que um tal de Plínio Queiroz ia me pegar no hotel. No hotel. Nunca tinha pisado nesse Uberaba, só tinha visto Uberaba dos leilões, de alguma coisa que a gente acompanhava. Mas nós conhecemos primeiro, foi em Uberaba? Foi em Uberaba. Na minha cabeça tinha sido no Tocantins, não, cara. No Daim. Pra mim tinha sido no Tocantins. Eu fui lá, o Plínio vai te buscar às 7h30. 7h30. Eu desci 6 horas, tomei café, fiquei esperando. E eu não sou de atrasar. Não. Aí chegou lá, pode contar essas coisas, né? Não tem nada, não. Pode contar. Chegou lá aqui nós tá em casa, ninguém tá escutando a gente. Chegou 8 horas, vamos. Eu falei, meu Deus. Vamos aonde? Falei que esse cara meio chuco, eu não era muito amigo assim de gente, não. Vamos. Eu falei, baixinho. Pai, mas você foi criado com o Dai, eu era velho do Dai. Esse baixinho tá pensando que entramos dentro de um golzinho verde. Verdinha tinha ele. Gente, de Uberaba na BS são 18 quilômetros. Acho que nós gastamos 5 minutos lá de Uberaba. Vamos que nós estamos atrasados. Eu falei, atrasado pra quê? Não tem nada pra fazer. Nada pra fazer. Cheguei lá, fui fazer esses trâmites. 10 horas eu quero ser aqui na minha sala. Falei, tá bom. Lá embaixo. Lá embaixo. Fomos rodar os touros. Você me apresentou os touros antigamente, acho que tinha 15 touros. Não, porque nessa época, eu acho que depois da Expo Genética a gente dava uma limpeza. Não é limpeza, assim, a gente dava uma diminuída nos touros pra reformar piquete, que já começava... Não, mas já era... Tava todos os touros da Expo Genética. Ah, tava lá os touros. Tava todos os touros. Então tava cheia a central. Tava cheia. Aí a gente rodou os touros, você falou assim, Eu não lembro, pode falar. Escolhe 10 touros pra você trabalhar aí amanhã cedo. Eu quero um resumo desses 10 touros e por que você vai trabalhar. Eu falei, tá bom. A BS dava umas máquinas, você lembra? Digital, de tirar foto? Rapaz, dava mesmo. Umas máquinas. Uma Sonyzinha. Uma Sony.
Falei, rapaz, que cara doido, velho. Cheguei, fiz os trâmites, fui lá com laudo pra fazer os... Tinha que passar nos trotes, passar no laudo, passar não sei quem. No Pardal. No Pardal. Fui lá, no Alessandro, fui lá, no Marcão, pega o carro, não sei o quê. É isso aí. Na minha época, quando eu fui contratado, eu tinha que pegar o carrinho Uberaba e subir. Eu vim pegar o carrinho Uberaba. Hoje não, hoje... É verdade. Ah, você subiu de carro. Subi um Unim. Uno. Aí, eu acordei no dia cedo, cara. Eu falei, vou tirar esses 10 touros, né? Pegou os 10 boi. Cara, não me lembro disso, cara. Aí eu era muito atentado. Aí eu fiz um resumo no PowerPoint e imprimi esse resumo. Pra ficar com o papelzinho na mão. Não, pra te entregar que você tinha pedido. Aham. Aí eu cheguei na sua sala, eram umas 3 horas da tarde, naquela sala ali no final do corredor, assim, do lado esquerdo. Onde o Marcão fica hoje. Onde o Marcão fica hoje. Falei, Plínio, tá aí, eu fiz o resumo. Falei, tá bom, que bom. Amassou o resumo e pof, dentro do lixo. Eu falei assim, eu vou matar esse cara, velho. Mas você aprendeu? Aprendi, velho. Então, tipo assim, você aprendeu, mas tira aquilo ali. Você esqueceu dos boi? Não, você lembra mais. Até hoje? Lembro até hoje. Então qual é os boi? Hot Fif de la Cave, Gero, Fagu, Cona da Martinha, Jayamu, Fadel. Se eu não tivesse feito isso, você não tinha feito. Mônaco, J Galera. Ai, mais 3. Big do BJ, Galante do Paraná, Batoque da Floresta. Você sabe os pedigree deles? Ah, sei. Então... Mas é assim que forma, gordinho. Foi assim que eu formei. É assim que forma. Depois nós fomos pro Tocantins, né? Depois nós fomos pro Tocantins. Ficamos 15 dias rodando Tocantins. 15 dias rodando Tocantins. Fomos na Elge, conhecemos... Ricardo Alonso. Conheci o Dr. Ricardo. Foi o primeiro contato com o Lengruber. Foi lá. Apaixonou, né? Porque gosta bastante, né? Eu compro umas reizinhas de vez em quando aí no leilãozinho, tô sabendo. Tem um plantelzinho lá, pequenininho. Fechado? Fechadinho. Ô, Reinaldo, mas conta pra nós mais aí nós temos essas passagens do Tocantins, é boa, cara. Porque, tipo assim, essas vivências nossas, as andanças. Você falou assim, Plínio, mas, cara, é assim que forma. É assim que forma. É assim que forma os outros. Você pega aí, você não esqueceu a mesma coisa. Não. Eu tenho mais uns 3, 4 amigos que eu fiz. Não foi exatamente a mesma coisa. Mas é pouco parecido. Mas, Plínio, a gente ficava esperando pra descer por causa do roteiro técnico, cara. É isso que eu ia falar aqui agora. A gente ficava esperando. Porque o roteiro que foi criado na época, assim, era importante. Até conversei bastante com o Gustavo isso aqui, no dia que ele esteve aqui. Que, assim, ele alinhava nós todos a falar a mesma língua. E alinhar nós todos a levar o conceito que a PECPlan e nós, em um conjunto, né, seguia no ano. Porque naquela época tinha pouca informação, né, Reinaldo? Muito. Você não tinha rede social, você não tinha essas facilidades de WhatsApp. O WhatsApp tava começando, cara. Não, e não tinha nem muita DEP, não tinha nada. A gente tinha que ver Progene. Eu falo assim, não tinha quase nada de DEP. Quase nada. Quase era ponderal. Nada. Era ponderal, intra-rebanho não existia. Comprimento, altura, CE. Prova de ganho de peso. Tinha muito prova de ganho de peso. Aí você falava CE, CE é 42, mas o boi tá velho. Quanto que ele deu lá com 12 meses? É lá que era importante. Então não tinha nada. E lá em cima... Quem nos ajudou muito com isso chama Dr. Luciano Dr. Luciano. E lá em cima tinha muito menos. Muito menos. Não chegava as informações. Lá era pista pura. Então assim... E eu tive uma dificuldade muito grande nisso. De virar a chave. Eu lembro. Eu tive uma dificuldade. Eu virei a chave através do Lengruber. Eu virei a chave... É que foi virando devagarzinho. Foi virando devagarzinho. Foi radical, hein? Da pista pro Lengruber. Foi. Eu virei a Bitelo DS. Bitelo ajudou nós demais, tá louco. Ele formou nós. Formou. Ô, Reinaldo, mas assim, falando um pouco dos treinamentos. Qual que é a história do trote e do batizado seu? Como é que foi isso aí? Esse aí eu participei, mas não fui quem comandou. Isso aí foi coisa do Romero. Como é que era? Era assim. Você tinha que fazer uma oração para São Ludi. Por que São Ludi? O Ludi coletou na BS e foi considerado o divisor de águas da raça, né? E tem a lápide dele em homenagem dele lá na BS, né? Então você tinha que ajoelhar. O Romero tem uma oração. Tem. Até hoje. Tem. Até hoje faz isso? Faz.
Final de contas tá faltando em 2, mas eles vão tomar. Eles vão tomar agora, na Expogenética. Tipo assim, tem que ser na Expogenética. Eu e o Gustavo não passamos por isso, não. Mas também é porque não tinha o Romeirão pesado nessa época. Porque vocês entraram, vocês eram... Nós que montamos. Esse dia eu lembro, cara. Eu cheguei lá, cara, tava um frio da porra. Você imagina um cara sair do Pará, 30 graus na sombra, desce pra Uberaba. Qualquer ventinho já... Não, mas aquela época a Exposebo era fria. Era 18. Até a própria Expogenética dava uma esfriadinha. Cara, cheguei frio. Quando eu fui ver aqui lá, eu falei, gente, o que o povo tá ali arruinado? Aí o Tia Linda falou, não, é o batismo do Reinaldão. Eu falei, batismo? Olha lá o que o Romero tá aprontando com ele. Tava lá de joelho. Fazendo a oração do São Ludir. Falei, aquilo é tudo que eu queria escutar. E nego filmando. E nego meteu água. Cedo. Pegaram água de tereré com gelo. E tal. E aí teve o outro, né? Do primeiro roteiro. Que essa foi encabeçada pelo Dr. Gustavo Morales. O que ele aprontou? Nunca esqueço. Eu não sabia dessa, não. Eu rodei com o Gustavo depois que eu rodei com você, ou foi antes? Não. Mas minha rodada comigo foi suave, né? Foi suave, foi tranquilo. Não, eu não sou tão ruim, tá vendo? Aí o Gustavo, nós fomos com o Dr. Luciano na Barra do Gás. Tava iniciando a parceria da Vera Cruz com a Matinha. Foi lá pra ver o Cacique. Fomos lá pra ver o Cacique, contratar o Cacique. E aí já conhecia ali o Jairinho e tal, o Gustavo já tinha conhecimento. Aí a gente vai num roteiro técnico pra tirar os animais pra Expogenética. Naquela época a gente apartava os animais que vinham pra Expogenética. As progênies. As progênies. E pavilhão bom, hein? Não, era bom, hein? Tá. Aí tinha lá uns 10 bezerros do Cacique lá, 20 bezerros do Cacique. E o Henrique, o capataz do Jairinho. Sério, não? É meio criado com o Dais. Sério, não. E aí o Gustavo fala pouco, né? Fala, ele, seu Henrique, nada. Hoje ele ainda fala muito, antigamente era faz. E aí? Bom. Ele falou assim... Hoje ele manda um zap. Aí tinha esses 10, 20 bezerros, aí o Gustavo falou assim... Eu tinha uma vivência muito com bezerro de corte ali, tá? Vai lá e aparta os bezerros pra ir pra Expogenética. Tá bom, né? Aí tava você, o Diego, o Tiano, o Jairinho e a turma lá e o Gustavo. Aí a gente... Foi o primeiro roteiro nosso. É o primeiro roteiro. Isso. O que a gente fez? O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou apartar os bezerros e vou pintar. Porque aí depois que misturar já tá pintado, né? A gente pintou lá. Passou um bicurazinho. Passou um bicura na garupa do bezerro ali. Eu fui e apartei. Acho que na época era 2 casais, 3 casais. Acabei de apartar, aí o Gustavo, acabou aí? Falei, acabei. Bota os bezerros aqui. Eu não sei se eles tinham combinado com o Jairinho ou não, se tinha combinado com vocês. Eu falei assim, na hora que botamos os bezerros. Ai. Partou tudo errado. Você não sabe apartar gado, não? Eu falei, nossa senhora. Metida a revemar e tal. Mas não é possível, isso é que eu sou cego, velho. Não, isso tá tudo errado. Mistura de novo. Mas já tinha aí marcado. Já tava pintadinho, né? E o Jairinho pegou no pé também. Aí depois tirou os mesmos bezerros. Rapaz, me deu vontade de matar esse povo, velho. Rapaz, esse Reinaldo, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Isso é chucro. Isso aí nós mansou ele. Vocês acham que o Plínio que era brabo, o Gustavo não conversar com os outros. Isso é chucro, moço. Isso aí nós foi lapidando ele na pancada e vai arrumando. O que nós já aprontamos nesses roteiros técnicos, ele era tão malandro que eu ficava judiando muito deles. No roteiro técnico, ele deu a dele lá e falou assim, não, eu só viajo no carro com você. E aí nós gostávamos de dar risada, eu ficava batendo na barriga dele muito. Eu acho que em 100 km dava uns 200 tapas na barriga dele pra ele não ficar dormindo. Bora, Jamanta. Bora, gordo, Jamanta, filho da mãe, vamos. Ficava bullying assim, eu não posso contar pra vocês, que era 24 horas por dia. E o tanto que eu já acordei esse povo de madrugada nos hotéis, nossa Senhora. Acordava, chegava na portaria e falava, eu sou o senhor Reinaldo, qual que é o quarto que eu tô? Tá, então o senhor me acorda 3 horas da manhã. Mentira, nós ia sair de 7. Esse povo tava tudo de pé lá esperando a gente. Nossa. Cara, mas como era gostoso. Rapaz, eu tenho uma saudade disso. Você não tem... Reinaldo, eu tenho todas as fotos do roteiro técnico até hoje. Também tenho.
Todas. Eu peguei. Até quando o senhor inventou de ser fotógrafo. Eu peguei esse vício aí. Eu tiro foto até hoje, cara. Inventou de ser fotógrafo. Lindo, aí nós fomos lá no Paraguai, comprou uma câmera Canon. A sua era Canon. Eu tiro foto até hoje. E tira foto, aí inventei, falei, meu, Reinaldo, o que você quer mexer com isso, rapaz? Você não tá tendo tempo nem de apertar o botão. Você não tá tendo tempo nem de mexer, você quer mexer com foto. Não, mas vou aprender. E, cara, eu tenho uma saudade desse roteiro. Então, tipo assim, toda vez que eu encontro você, eu encontro o Saulo, falo com o Fausto. Cara, é só história boa e eu quero trazer todos aqui pra gente... O Diego, velho. Nossa, que nós já judiou desse Diego. O Diego já... E ele apelava, você lembra? Apelava. Nós fazíamos comer silagem. Você lembra disso? Foi apostar pedigree e teve que comer silagem. Essa história ele vai ter que contar aqui. Vai comer o silagem. E foi num roteiro que a gente achou falso, você lembra? Foi no roteiro lá no Pecatu. Lá no Pecatu. A gente foi ver o destaque, eu acho. Ou foi revisar uns bezerros do destaque da São Lucas. Foi revisar uns bezerros do destaque. Tava lá, ele lá num canto cabeludo, pitando. Quem que é esse rapaz aí? Estagiário aqui. Então tá, tinha nem pega o telefone. Gustavo que era mestre. Pega o telefone, depois a gente vê que esse rapaz pega o telefone, depois a gente vê. Falava pouco, né? Pega o telefone. Você não pegou? Anda logo, rapaz. Anda logo, tira o pé do chão. Ô, Reinaldo, nossa, cara, nós temos muita coisa aqui. Não deixa perder, porque nós já fui lá embaixo, já rodou aqui, já tudo quanto é lado. Então nós já falamos do batismo, da ABS, dos trotes, tal. Ponto. Ô, Reinaldo, você como zootecnista, vou voltar de novo lá atrás. E eu acho que, tipo assim, gostava da pista, que era o que tinha na época. Não é que não tem hoje, mas assim, que era a nossa, nossa referência antigamente. E tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Nela era um só. Só um, não existe dois, não. E é a raça que aguenta tudo, né? E eu fico pensando, e eu quero te fazer uma pergunta que, tipo assim... nós convivíamos com o Uberaba, né? Tanto eu, quanto o Gustavo, quanto o Tianinho. E eu ainda comento com os meninos aqui que a gente tinha o privilégio, né? De ter uma final da Copa do Mundo todo ano, né? Todo ano. Que era a Exposebu. Você lembra de você quando você chegou para sua primeira Exposebu? Lembro. Porque eu lembro. Eu lembro também. E conta pra nós aí. Uma coisa assim, quando a minha primeira Exposebu... Não queria sair de perto da pista de jeito nenhum. Eu tinha que ficar... Vai ter atender na central. Eu tinha que ficar na central. Toda a vida eu gostei de ficar na central, mas quando eu era o meu sonho. Um cara que viu um juiz julgar e queria ser um juiz, um jurado, não sei dizer. E ali você tava entendeu? Eu tava no problema do negócio. No negócio, no meio, matriz modelo. Eu acho que você era apaixonado nisso. Eu acho que eu acompanhei Matriz Modelo de 2011, acho que até 2016, 2015. Eu via todos. Eu e Romerão. Ele podia faltar todos os dias, mas o dia da Matriz Modelo, o Adir, essa turma... O Duda, essa turma julgava o Matriz Modelo. O Reinaldão tinha que estar lá. Ele que passava a cola pra nós. Doutor Mário. Doutor... Da Mata Velha. Mário Boy. Então, assim, eu amava aquilo ali, cara. Não amava, era a referência que eu tinha, né? Então, assim, eu cheguei na Exposebu, falei assim, eu quero ficar no parque, né? Aí todo mundo vai pra Central, que é pra você aprender a apresentar touro. E naquela época, a busca pelos grandes campeões era muito grande. Né? Aí era o Gustavo e eu ficava correndo atrás daquilo ali. Então, assim, falei, pá, mas esses caras não vão deixar eu ir pro parque, velho. Aí eu sempre ia pra me ver Matriz Modelo e o grande campeonato de macho e o grande campeonato de fêmea. Você lembra do seu primeiro grande campeonato lá, ou no de touro ou não? Meu primeiro grande campeonato lá foi o Alarme da EDTO, eu acho. Não foi o Alarme, não foi o Fadel? Não, o Fadel já tinha sido contratado. O Fadel já tava na Central. Fadel é 2008, 2009. Então foi o Alarme. 2007, 2008. O Fadel é. E aí foi... Naquele ano nós contratamos o Alarme, o Mocho, limpamos a banca, acabamos com todo mundo, foi? Foi antes do Alarme, cara. Agora eu não lembro. Você sabe, especialista? Também não sei, não lembro. Mas a Matriz Modelo foi a... Nossa! Acho que foi a típica. Aí veio lá do Parazão. Aí veio do Nordeste. E foi o meu primeiro, a grande campeã foi a Parla. Parla, JJ. A Parla. Aí foi meu primeiro noite. Nunca esqueço do primeiro noite dos campeões. Foi eu e você.
Um dos sonhos era ir no noite. Naquela época. Antigamente era uma briga por causa de convite, né? Não, é até hoje. Você acha que esse ano foi diferente? Aí nós chegávamos assim, se fosse assim, gordo, a gente não vê leilão aqui de fora, aqui de trás, não. A gente vai lá pro meio do corredor, ficando tomando uísque, lá no meio que a gente lá ficava... no fundo. Lá no fundão, que aí você via tudo. Né? Nós gostávamos de leilão. Foi o primeiro Exposebu. Vendeu a Isabela. Foi reservada campeã. Reservada grande campeã. Olha que história, eu não lembrava disso, cara. E eu sou bom de cabeça. Você que falou assim, nós vamos ficar aqui, que aqui nós sabemos todo mundo quem tá comprando, quem tá vendendo. Quem tá lançando. E olha que mundo louco, depois nós foi mexer com leilão, né? Eu não sabia, mas... Cara, eu falo leilão, não é que gosta. E leilão é um negócio... É um trem altamente mas viciante, marcante, né? Quem gosta. É marcante, né, cara? O leilão é marcante. Esse ano nós fizemos 18 leilões na Exposebu. 18. Foi o recorde do canal até hoje. Eu lembro do meu primeiro leilão da Água Fria. O João vendia 150 touros. Verdade, nós fizemos do programa. Nós fizemos a maior média do Brasil. Eu não tava na BS. Nós fizemos a maior média do Brasil. E você sabe com que dia que ele... Você sabe com que leilão que ele fazia na mesma data, mano? Era na Viraí, né? Na Viraí. Na Viraí Camparino. Na Viraí Camparino. Era a última exposição, era o último final de semana da exposição. Justamente. Da Expo Genética. A gente ficava lá, eu e o Gordo, pra fazer esse leilão. Exatamente. A gente não descia. A programa tava começando, a gente falou isso com o Gordo aqui. A gente tava começando a deslanchar. Aí depois nós trouxemos o leilão do Joãozinho pro sábado. Foi. Pra poder fazer o navio aí. Aí pegava o Colonial no dia. Mas aí nós não fazia o Colonial, que deixava pro Carlota e pro Prata. Era. E nós vinha de lá pra cá no avião com o Paulo. Nós fizemos a maior... Eu tinha saído da BS, vamos chegar nesse ponto aí. Eu tinha saído da BS e o Gustavo me ligou. Assim, tô precisando de sua ajuda. Vamos mexer no leilão do João. Assim, na hora. Eu saí do Xingu. Tava no São Félix do Xingu na época. E fomos. Nós fizemos a maior média do Brasil. Sabe quanto foi a média, Plínio? 15 mil reais por touro. Nossa. E era média, foi a maior média do Brasil. Na época. Eu lembro direitinho desse leilão, cara. Chegou aqui, foi um rebuliço. Quem que é o tal do Joãozinho, né? É um cara regional fazendo um leilão desse. Depois, no outro ano, ele dobrou o tamanho do leilão. Depois dobrou. O João hoje é um dos principais fornecedores de genética, se não for do Brasil. Se eu não estiver enganado, o João hoje, no ranking, ele é o 5º ou 6º maior vendedor de touros do Brasil. Porque vende muito ainda lá no Pará. Vende muito. Os pontos de apoio do Joãozinho é um fenômeno. Em leilão, tá? Em leilão. Fora o que ele vende na fazenda. Mas o moleque é boiadeiro, velho. Aquele ali... Que ele tem que ser estudado. E me ajudou muito essa parceria com a Água Fria. Ô, Reinaldo, você falou dessa passagem, essa primeira passagem da BS, nós fizemos nosso roteiro, contratamos alguns touros. Você tem na mente aí um touro que você participou da contratação, que você teve, que você trouxe, importante, assim, que te ajudou muito? Como é que tá? Você lembra disso? No começo, quem me ajudou muito foi o Bitelo, né? Encabeçado por você, já estava contratado, né? E aí, na verdade, na segunda passagem, que aí você já tinha saído, eu voltei, você tinha saído, e aí o departamento técnico era formado eu, o Fausto, o Arthur e o Saulo. E o Tianinho era o chefe. Quando você saiu, você foi ajudar seu pai? Eu saí, eu fui pra fazenda. Meu pai tinha comprado uma fazenda no Xingu e eu fui tocar essa fazenda. E aí levamos o Arthur pra lá. E aí levou o Arthur subiu. E aí... Aí eu saí, o Arthur desceu pro meu lugar e você ficou lá. Mas um touro... Você tem sorte também. Um touro que marcou muito a contratação foi o Campeão, cara. Na época, né? Na época. Me marcou muito. Esses boi ajudavam a gente demais, Ajudava. E foi contratado no leilão da Matinha, né? Na época, meu Deus, como é que compra um touro absurdo. Um touro absurdo de cara desse. Coisa do Gustavo. O Gustavo deve ter tomado uma pressão grande na BS naquela época. Tomou nada, moço. O Gustavo faz o povo ganhar dinheiro. A pressãozinha pra ele é pouca. E aí formou um condomínio lá. Vamos comprar. Você só carrega o fardo grande, você dá conta. E aí era assim, Plínio, o que você viu lá na Matinha? Naquela época a gente tinha uns clientes que compravam uns touros na Matinha, né? Plínio, o que você viu lá na Matinha? Rapaz, tem um boi lá da Mundo Novo que eu... Aí eu fui lá. Eu conversei com o Gustavo, que tipo assim, olha que né, as coisas. Eu tinha namorado tanto esse touro, quando ele chegou lá, ele já sabia dele, sem eu falar. Sabia. O
ficava ali naquele piquete atrás da baia ali. Isso. Atrás ali do mostrador. Que o gado mundo Eles novo estavam, o ficava gado do ali. Mundo Novo ficava ali, um lotão. 4.685. Vamos lá ver esse touro que o Plínio Falou. falou. Eu fui lá e a gente tinha. Acho que a gente tinha perdido o Bitelo já. Não, Não tinha nada. perdemos o Bitelo no outro ano. Isso. 27 de setembro de 2012. Nossa, você sabe disso? Sei. Eu só sei que eu tava em Montes Claros nesse dia. Foi uma choradeira lá, rapaz. Você me ligou. Acabou com o meu dia. Você me ligou 7h30 da manhã. Tá com o curral lotado de gado. Uma O bosta. Bitelo morreu. É, tragédia. Não. Mas, ô Reinaldo, conta um pouco mais aí, filho. Você tá falando um pouco. E aí, quando eu saí, que eu voltei pra BS, você tinha saído. E ficou eu, o Saulo, o Fausto e o Arthur. E o Tianinho como chefe. E O a chato gente foi embora, parou de encher o saco. Mas querendo ou não, Plínio, assim, o Tianinho tinha muita coisa pra fazer, né? Sim, ele tá com o projeto da IETF. Projeto, então tinha muita coisa. A gente era meio que direcionado por você e pelo Gustavo, né? Que foram as pessoas que sempre doutrinaram, assim, a gente de como é que fazia. De como é que fazia e tudo. E aí, eu tinha acabado de voltar, cara. E o departamento técnico tava meio faltando um dente. Meio perrengue, aí eu voltei, a gente voltou e eu falei assim, a Santanice tinha... Mas eu sentei com vocês no dia. Foi. Expliquei a situação. Deixei vocês à parte. Foi. A Santanice tinha... Tinha Carol. Tinha Carol. Mas na época que eu voltei, a Carol não tava. Ou já tava, hein? Tava, já tava. E aí a gente pegou e falou assim, tinha um touro na Santanice, que eu falo assim, depois de 2016 foi o touro que marcou o departamento técnico. Destaque, não foi? Não. Como é que chamava? Índice. E aí a gente queria pedir pro Gustavo pra gente trazer esse touro. Aí fez uma reunião com os meninos. Daquele jeito que você fazia. Sumiu. Sim, gente. Puxou a frente. Gente, o negócio é a gente dar conta de pegar esse touro. Mas um quark, né? Mas já tinha passado, né? E aí eu falei assim... Vamos peitar. Vamos peitar. E o Gustavo falou assim, você quer esse contrato? E nós peitamos. O touro vendeu muita coisa. Até hoje tá lá na Central, vende muito. Então assim, eu acho que foi o touro que mudou, que marcou o departamento técnico da ABS. A gente vinha com a perda do Bitelo do campeão, né? Que eram os touros que asseguravam a nossa volta na fazenda. Daí eu saí, larguei o 6 sem saiu, norte. Porque o Gustavo tava envolvido com 200 mil coisas do departamento. O Gustavo não tinha tempo, cara, na verdade. O Tianinho focado no trem da IATF. O Tianinho era nosso chefe, mas eu padrinhei os 6. Ficava tudo debaixo do meu chicote. E aí e a gente foi e abraçou a causa do índice. Todo o departamento abraçou e assim, foi o touro que deu um norte assim pra gente dentro do departamento técnico. Como é que chamava aquele touro do Santanice do Sobrado? Não era o Destaque, não? Não, o Destaque é São Lucas. Qual que é o outro lá? Belgrado. Você lembra da história do Belgrado, não? Eu não tava na empresa. Foi o ano que eu saí, 2015. Vocês foram contratar o Belgrado, eu não tava. Aí depois o Belgrado foi embora, voltou pra casa, nós falamos, deixa erar, que nós vamos ver o que dá. Naquela época dava tempo de ser erar ainda, né? Hoje não dá mais. Pra usar, hoje não dá mais. Não dá mais. Hoje a evolução tá tão grande que... Quando eu brinco com o Gustavo e com o Arthur, eu falo assim, rapaz, mas o touro nem mal chegou, já vai embora. Mas, Reinaldo, olha que interessante isso que eu vou comentar com você. Falei isso na Exposebu com um amigo meu esses dias. A ABS, ela tem uma particularidade muito grande. A ABS, eu acho que é a única central que consegue ficar com touros mais longevos dentro da central. Por que disso? Você pega as outras centrais, assim, e que é natural. Um garrote entra, o outro ano o outro garrote já tá atropelando, o outro já ficou para trás, 2, 3 anos o boi já sumiu. Mas o conceito que o departamento técnico da ABS criou lá atrás, que às vezes a gente criou sem querer, a gente consegue fazer os touros ficar mais longevos dentro da central. Os caras acreditam muito na gente, né, cara? A rede de vendas acredita. Justo. Aí você pega o Belgrado, você pega o Destaque, você pega o Ditador, cara. O Ditador tá lá até hoje produzindo e vendendo. Mas eu falo você assim... pega o Índice. Eu falo assim... Você pega o Urânio. O boiadeiro, o boiadeiro, pecuarista, aquele antigo, ele é do ver pra crer, né? Por que esses touros permanecem? Primeiro, eles são...
são velhos, mas eles ainda entregam evolução genética dentro de alguns rebanhos, principalmente no Pará. Eu tenho touros que me somam muito ainda, mesmo com a idade já um pouco ultrapassada. Então, assim, o boiadeiro gosta muito de ver o bezerro. O pecuarista gosta muito de ver o bezerro. E se o touro se provou na produção, ele vai, ele anda, ele continua na central, vai comprovando com a sua experiência. E o nosso departamento técnico, depois que a gente coloca no mercado e os representantes abraçam, dificilmente vai sair. A gente tem vários exemplos hoje. E a gente faz provar os touros. E a gente prova os touros. Então, por assim, isso que esses touros ficam lá tanto tempo. Assim, o departamento técnico teve uma linha de importância dentro. O Sherlock, eu ia falar dele agora. Né? O Dr. Luciano teve uma importância muito grande nisso, porque você pegar Hanuman, Mandarim, Sherlock, são touros que ficaram muito tempo dentro da central, vendendo muito e entregando melhoramento de genética todo ano. Né? Então, assim, o departamento técnico, a história dele se mistura com esses criatórios. Pega um AEAO hoje, um urânio, que está aí há quanto tempo? E ele é bom de produção. E demais. Muito bom de produção. E depois veio a Santanice, com vários touros, que também foi um momento marcante na minha vida, foi conhecer o tal do Amadeu. O cara é foda. Mudou muito a minha visão. Eu conheci ele em 2005, lá em Campo Grande, e falei, gente, esse menino é meio doente, ele é doido. Mas, assim, ele é fora do comum, cara. Ele é fora da casa, ele é um gênio, ele é um geninho, ele é T. Ele é T. O cara tem 150 vacas, ele põe 300 touros, deixar nas vacas casalas. Eu converso muito com o Fausto, né? O Fausto é amigo e irmão meu, a gente tem uma ligação muito grande. Ele é primo dele, né? Converso muito com o Fausto. Eu conheci o Amadeu antes do Fausto entrar num hotel na Barra do Gás, que a gente tava indo nascer, agromercantil. Tinha um bezerrinho lá do Big do BJ com a mancha no cupim, chamado Bibliógrafo. Eu lembro. Ele tinha chegado E nós perdemos ele. Perdemos. Na época nós perdemos. Porque aí o Amadeu saiu, eu não sei quem continuou mexendo. Aí não foi pra ABS. Não foi pra ABS. Nós fomos ver era bezerro. O Crisol também não virou nada. Não virou nada. Não deixou nada pra frente também. Tivemos então, assim, sorte. Foi um momento marcante e o departamento técnico, assim, essa evolução do departamento técnico junto com a evolução genética dos touros tem ajudado muita gente. Não, muito ajuda mesmo. demais. Muita e assim, gente. Eu falo que a gente, daí da minha época, a gente olhando muito por fora, assim, hoje, né? Porque hoje a gente tá mais velho e a gente conversa com outra turma, assim, o respeito e admiração que vocês têm hoje pelos representantes comerciais, pela rede de venda, pelos supervisores, pelos distritais, pela própria diretoria da empresa. Cara, vocês têm carta branca para fazer hoje as coisas, trabalhar. Tudo bem que é num contexto que ainda não saiu disso ainda. Mas o contexto de vocês, tipo assim, começou lá atrás conosco e fazendo a coisa certa. Reinaldo, não tem nada mais fácil e melhor que fazer o negócio certo. Eu falo assim, se você acordar cedo, trabalhar todo dia, uma hora você vai ser reconhecido. Trabalhando sério, né? Claro. E a gente trabalha numa empresa que isso é formidável. Isso é porque, ó, eu te anotei aqui, ó. A ABS é uma escola. A ABS ela tem uma coisa muito positiva. Ela forma gente. Todo dia. Gente. Que não sei se veio lá da base da Fundação Bradesco, se é cultura da antiga, que foi bem antes, até de mim, do Gustavo tá lá dentro. Gustavo, que é o mais velho hoje da casa lá dessa turma do corte aí, veio bem antes dele, mas a ABS forma gente. Isso foi do contexto, é dos valores da ABS, desde a época era PEC Plan Bradesco, era da fundação, né? Esses valores da ABS são muito fortes. Se você trabalha, entrega, é sério, ela vai te colocar no mercado e vai fazer seu nome. Eu dou graças a Deus à empresa que eu tô. E assim, também a gente faz por onde, né? Trabalha todo dia, acorda cedo, não para. Mas assim, é uma escola. Aqui, a gente vê. Se você for ver, conversando com o Romerão, todos os profissionais que estão nas concorrências, os mais antigos, passaram pela ABS. Eu tive na alta, gente. Eu trabalhei lá 2 anos. Teve uma época que foi uma conta, era 16. Todos passaram assim. Hoje são destaques na profissão, hoje, né? E passou por dentro da ABS. Mas essa formação da ABS é muito forte. Acho que tem pessoas muito importantes que encabeçam essa formação, que te mostram os valores. Claro. Né? Ô, Reinaldão, conta pra mim aí, então, assim, como é que é
o dia a dia de um técnico de corte hoje na empresa multinacional agora? Você tem... Como é que é seu dia a dia? Como é que você monta a sua agenda? Como é que você faz? Como é que é o trabalho de um técnico de corte hoje? Até pra pessoa que tá nos assistindo, nos vendo e fala, porra, eu queria fazer aquilo ali. Ô, Plínio, hoje a minha agenda, eu já monto praticamente a minha agenda. Porque já tem muito tempo de casa e os representantes têm uma confiança muito grande e eu já tenho uma proximidade muito grande com os criadores. Então, os regionais, eu direciono aos regionais, monto a minha agenda. Normalmente aí é uma agenda de 2 semanas ligadas, né? Eu passo 2 semanas fora direto, porque é muito distante. Então, assim, a minha agenda, eu tenho duas principais funções. A primeira, acasalamento de gado PO, de gado puro, direcionamento, pensando em melhoramento genético, e seleção de gado comercial, onde a gente faz o tradicional cabeceira meio fundo, né? Cabeceira vai receber o Nelore, o meio vai receber o Angus e o fundo vai ser descartado. Então a gente faz isso praticamente. O meu dia a dia é dentro do curral. Eu saio segunda-feira de madrugada dentro de casa. Quando dá para chegar até meio-dia à tarde é dentro do curral, até sábado. E sempre rodando, sempre 2, 3 dias em cada fazenda. Faz o trabalho e direciona para outra fazenda. Em contato direto com os donos, né? Com os proprietários, que a gente já tem um conhecimento grande. E a contratação de touros. Isso, como é que funciona a contratação de touro hoje? Hoje a gente é mais fácil, bem mais fácil, não precisa fazer o PowerPoint. Tem as avaliações genéticas, tem um touro que destaca, ou então chega no ouvido... Hoje tem o grupo do WhatsApp. Chega no ouvido do Gustavo, ou então a gente acha aí alguns touros no mercado, vai em tal lugar, revisa tal touro, aí a gente revisa, manda normalmente para o Gustavo e para todo o departamento, pedigree, avaliação genética, se cabe na região, se não cabe, se vai vender, se não vai. Não é igual ao PowerPoint, não, mas tem essas perguntinhas. Mas tem aquelas velhas, essa não saiu ainda. Por Dona Ajuda, não ajuda. Então, assim, a gente faz isso. Normalmente eu gosto de ver as mães, né, naqueles lugares que dão oportunidade, a gente vê a família dos animais. Então a gente faz a revisão, toda a revisão morfológica, toda a revisão de genética, das avaliações genéticas. Passa pelo conselho. Passa pelos técnicos e direciona ao Gustavo, que é o que bate o martelo, né? E além disso, a gente ainda faz os leilões, como a gente acompanha muitos leilões, tem muito produto nosso, a gente acompanha os leilões quando dá, quando está presente um evento. Normalmente esses eventos de Fazenda Grande, o Nelore Missassi lá no Novo Progresso, o João Guimarães na Água Fria, o Mafra. São parceiros, são parceiros, e muitas vezes surge alguma coisa que o Gustavo pede pra gente ir lá e ver se revisa, ver se dá ou não para entrar dentro da central. Então, o dia a dia de um técnico normalmente resumindo, 80% de curral, 70% de curral, 10% viajando nas estradas dentro de um carro. 20% em casa, sim, para trocar mala. 15% em casa só para trocar mala. Mas é um trabalho gostoso. Não tem nada melhor que você olhar no rosto de um criador e falar assim, obrigado. Você me ajudou, você ajudou a melhorar seu gado. E você chegar na peãozada e falar assim, seus filhos tudo aqui. Os seus filhos aí. Se você tivesse que pagar a pensão, tava rodado. Tava rodado. Reinaldo, me conta mais um pouco aí agora. Sim, você é um cara que muito ativo, né? Dentro do mercado dos leilões. Eu acho que a bagagem que a experiência que o curral te deu, que o gado deu, que a ABS deu, que os ensinamentos nossos, os trotes, a inserção de saco, as brincadeiras, as tabuadas de pedigree de boi, que a gente já fez muito isso aí, as conversas na casa da colônia, cervejada na casa da colônia. E você é um cara que tá muito nos leilões. E você é um cara que compra muito. Não é que compra, assim, é pros clientes. Você dá uma assessoria pros seus clientes, são parceiros seus que, na verdade, a gente fala, mas você trabalha com inseminação, você tem que vender sêmen. Cara, mas não é 100%, né? Às vezes não é fazenda que é touro zero, você precisa dar esse direcionamento. O touro ainda sombra muito. E agora voltando pro meu lado mais um pouco dos leilões, assim,
dá um direcionamento muito forte, né? Você dá. vem trabalhando muito forte nisso. Assim, porque assim, o que a gente vê muito nesse mundo é muitas pessoas mal direcionadas. Isso. Então, assim, que acabam adquirindo algumas coisas que não vai... Que por causa de informação pequenininha, compra na verdade, errado. não vai evoluir. Não vai levar ao melhoramento genético. E assim, todos os animais que eu compro em leilão para clientes, né, são direcionados para o melhoramento genético. Então, assim, tem muita gente... Como a gente atende muita gente... Então você ainda presta essa consultoria, assim. A gente como tem muita gente que a gente atende e o estado é muito grande, tem um fazendeiro, o seu Zé lá, que ele não sabe ligar uma televisão, entre aspas. Só para meu filho, como é que é comprar esse trem em leilão? Então, assim, eu sempre direciono para que não seja, não vou falar enganado, mas que não seja mal direcionado. Mal direcionado. Né? Para aquilo. Então, graças a Deus, a gente tem... Eu formei vários plantéis com leilão, principalmente de fêmea, no boom do crescimento das fêmeas, né? 2 anos, 3 anos atrás, que hoje a gente toca esse projeto, né? Esses vários projetos. Então, assim, eu formei muitos plantéis com fêmeas. Dificilmente a gente tinha acesso a essa genética aqui embaixo, né? E aí a gente direcionou para esses clientes e faz essa consultoria que é para ajudar. Entendi. É para evoluir. Eu falo assim, eu posso até errar, mas a gente erra tentando acertar. Não, e essas indicações, você diminui o erro, né? Diminui bastante. Você tenta diminuir, que é um acasalamento também, né, Renato? Porque a gente vê muita coisa, Plínio, a gente vê... não sei se vou contar a realidade que a gente... Eu chego em fazenda de 2.000 vacas que bota ponta de boiada para cobrir vaca. Não pode mais. Entendeu? Assim, eu já cheguei em fazendas de 2.000, 2.500 vacas. Nós como técnicos, nós como... então, assim, não podemos deixar acontecer Não isso, tem né? como acontecer. Eu acho que a gente tem que pensar em melhoramento genético todo dia. Né? Então, não tem como isso acontecer, cara. Então, a gente tenta direcionar. E vem evoluindo, graças a Deus, sim. Eu tenho muitos clientes que gostam dessa consultoria, apoiam essa consultoria e confiam na gente. E o senhor gosta de comprar um tourinho central com um condomínio também, né? Eu gosto de fazer um bolinho com um tourinho central. Gosto. Eu tenho comprado alguns bons aí. E dá resultado, né? Dá bastante. É a compra certa, né, Renato? Bastante. A gente não pode entrar errado para tomar prejuízo. Né? Um ou outro dá prejuízo aí, mas passa. Ô, Reinaldo, eu tive escola, né? Teve escola. O Gustavo é bom, professor. Chefe voa, viu? Voa abaixo. Voa abaixo, o bicho é danado. É o meu síndico. Eu falo que ele é o síndico de condomínio de touro. Rapaz, mas eu falo assim, quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Deus ajuda. Que ele, vou te falar, ele forma uns condomínios aí meio... Ninja, assim, meio da noite pro dia, sabe? Ele é fenômeno. Ô, Reinaldo, tem umas perguntas aqui que eu acho bacana, interessante, que eu queria te passar, até pra gente poder ilustrar um pouco mais essa conversa nossa topíssima. Porque se a gente for aprofundar aqui do nosso... A gente falou pouco dos nossos roteiros, que eu acho que tem umas coisas que a gente precisa censurar. Não pode contar muito, porque o mundo tá muito moderno. Vai dar bullying, você pode me processar depois. Ô, Reinaldo, na sua visão como um zootecnista, tá? Até onde a genética bovina vai chegar? Tem limite. Por quê? Porque se você pensa em melhoramento, uma geração após a outra tem que ser melhor. Nós estamos passando para a era da genômica forte, que vem evoluindo muito. E quando a genômica tiver totalmente dominada, né? A gente já está bem avançada. Já está bem avançada. A gente tem que aumentar a base de dados ainda, mas já está muito avançada, né? Aí já está vindo metabolômica, depois vai vir outra coisa. Então, assim, o melhoramento genético não tem limite. E quem não pensar em melhoramento genético hoje está fora do mercado. Não dá para fazer gado. Não dá para fazer gado, não dá para você matar boi de 20 arroba com 20 meses se não for com melhoramento genético. Então, assim, o melhoramento genético não tem limites. É isso aí. Também concordo 100% com o que você está falando. Hoje não se contrata touro mais sem genômico. Hoje você não acasala doadora mais sem genômico. Você não tem que fazer o intra-rebanho, tem que fazer as coisas. Que eu falo o seguinte,
Tem que falar assim, mas eu não sei fazer um intra-rebanho, eu não dou conta de contratar o XPTO pra vir cá fazer. Cara, faz do seu jeito, Faz do seu mas jeito. faz. É. Pesa a bezerrada, aparta na desmama. Pesa. Eu falo Mantém assim, o grupo até tal época, depois você corta. uma das grandes ferramentas de melhoramento genético tá dentro da fazenda do cara. É a porteira. A porteira. Só apartar. É a balança. Tá ali dentro. É isso Entendeu? aí. Não tem... Hoje, Plínio, a gente que acompanha esses leilões, eu vou falar, o norte, a avaliação genética demorou um pouco a chegar. Uhum. Hoje você não vende touro hoje sem régua de DEPS. Não entende? Nem que seja habilidade materna. Mas você tem que ter. Nem que seja o índice final. Então, assim, ó, a evolução disso. Nós estamos falando do senhor, da geração ainda, da geração dos nossos pais, que vai dar o tombo. Cara, quando eu fui pra programa, você sabe disso, eu fui contratado Para isso. treinar a mesa, Pra isso. conversar sobre isso. E eu Pra fico isso. tão feliz quando eu chego no programa, eu vejo lá uns quadrinhos, que é aquele quadrinho que eu peguei a cola lá do catálogo nosso da ABS, explicando o que é uma Explicando DEP cada por uma DEP. DEP. Tem lá até hoje. Tem até Você hoje. foi lá ver hoje. Uhum. Aí você pega uma mesa operadora, todo mundo já falando, a turma da programa, a turma de qualquer já tá falando. É bom pra leite, é bom pra perímetro, tem o 3P, e acabamento, não sei o quê. Porque hoje tem que... E o Paulo força muito isso, eu tive conversando bastante com o Gordo aqui, e a gente tem que passar isso. Hoje, você viu na Exposebo? Você viu na Exposebo? Hoje não se fala se não tiver DEP, Não, DECA não 2, fala, tá não fora. Então, assim, E o povo tá exigente, isso é bom. nós estamos falando de uma coisa que no melhoramento genético é pequena, né? Então, não se... O vendedor de touro, o vendedor de fêmea, o cara que vai matar a vaca e o boi no frigorífico, sem melhoramento genético, ele tá fora do mercado. E você mexe, vamos falar, 70% do seu trabalho é em cima de gado de corte ainda? 70%. 70%. 70%. Que é o cara que vai matar boi. É o cara que faz matar, é o volume. É o volume. É o volume. Você tá na terra do volume. Esse cara já me exige. Muito. As fazendas que eu atendo de 2011, 2010, 2011 pra cá, onde a gente pegou um gado todo quebrado, todo Fez a apartação da fêmea. fez a seleção. Hoje já estão me cobrando, falam assim, cara, mas nós vamos chegar na evolução da precocidade sexual quando? Mas vamos aumentar o leite quando? Então, assim, esse cara já me exige hoje. Muito. E assim, nós estamos falando de volume. Fazendas com 1.500, 800, 2.000, 3.000 vacas. Então, assim, esse cara já... A gente já está chegando ao nível, Plínio, dessas grandes fazendas hoje, e já está querendo meio que direcionar individualmente os touros que vão ser utilizados. Com certeza. Entendeu? A gente pegar o gado comercial e fazer, entre aspas, uma seleção de identificação e um acasalamento direcionado em cima disso. Não mais por grupo. A exigência já tá tão grande que algumas fazendas, eu tenho 3, 4 fazendas, deve dar em torno de umas 5.000 vacas, mais ou menos, nessas 4 fazendas, 6.000 vacas, que eu já faço um trabalho direcionado quase que individualmente para cada touro. A gente saiu eu tenho uma fazenda que eu cito como exemplo. Quando eu entrei em 2010, finalzinho de 2010, começo de 2011, a média de desmama de macho era 180 quilos. Hoje já passou pra quanto? 260. Você tá louco. Esse cara vai pôr um outdoor seu lá. Né, graças a Deus, seu Osíris. Como é que ele chama? Osíris. Fazenda? Fazenda São José. Tá onde? Tá no município de São Domingos do Araguaia. Pará! Então, assim... O homem é o rei da Transamazônica, filho. A gente tem muito cliente lá. É o diamante do Pará. Eu dou muita risada porque o Flávio Gordo pega no teu pé, cara. Eu cago de dar risada em casa. Lá vem o gordinho da Transamazônica. Ele é foda. Ele é um companheirão. Ele é um fenômeno. Reinaldão, outra pergunta bala aqui, que eu gosto dessa aqui. Cara, qual foi o momento mais marcante seu como técnico da ABS? Você consegue lembrar isso? Que você falou, puta, esse aqui é o que virou minha cabeça. Essa aqui é a chave, eu tô foda, eu sou técnico. O momento mais marcante? Não pode ser contratação. Não. Mas assim, eu tive alguns momentos marcantes.
Primeiro que eu entrei com desconfiança, porque não era do meio, né? E aquela pressão, né? Os donos de touro falavam assim, mas vou contratar um menino. Mas nós era tudo moleque. Um rapaz novo. É que nós estava no meio da bolha ali. Não é daqui. Assim... Aí, você chegou um dia e falou assim, você tá pronto. Pode voar que você tá pronto. É isso aí. 2012, começo de 2012. Ele tava pronto. Você já nasceu pronto, irmão. E aí o Gustavo, naquele jeitão dele, né? A gente tinha acabado de comprar o campeão. E aí ele chegou assim, você vai ter que usar. Porque lá em cima o povo já te respeita. Então, assim, essas coisas não marcam muita gente. Não, marca. No leilão da Matia, num alvoroço e compra e vai. Eu fui lá dar os parabéns pra ele. O setor de usar. Porque lá em cima o pessoal já te respeita. Então, assim, são coisas que marcam. O nome já tá pesado. Já. Mas, Reinaldo, eu tenho isso pra mim, e eu tenho certeza que o Gustavo pensava do mesmo jeito. A gente só pegava no pé da gente quem sabia que ia pra frente, irmão. Quem gostava, né? Não, que tinha potencial. Gostar é uma coisa. Não, sim, o cara potencial. Tem que ter... Você nunca viu eu e o Gustavo pegar no pé de um cara que você não dá conta de carregar aquele fardo. Não. E assim, eu devo muito ao Gustavo. E graças a Deus, lá na PECPlan, da nossa época, estão lá até hoje. Só o desgarrado aqui que saiu. Na volta, eu te liguei. Quando eu tinha saído, que eu fui tomar conta das coisas do meu pai, eu te liguei. Falei assim, tá difícil aqui e tal. Aí passou um pouquinho, Gustavo me ligou. Brabo. O que foi? Falei, o que foi o quê, mano? Não, isso assim, o Plínio me falou. A gente fica até emocionado de falar essas coisas. E aí Aí tinha surgido a vaga que o Arthur tinha descido. Eu falei assim, Gustavo, não vou, velho. Porque eu tinha medo de eu sair tão bem, né? Sair tão... Tá voando. Com as portas abertas. E eu tinha medo de eu tentar voltar e a BS falar assim, não. Não dá mais certo. Não dá mais certo. E em 95% ou 99% dos casos isso acontece. Não dá mais certo. O Gustavo falou assim, vai, faz que eu tô falando. Eu tô mandando. Quase assim, eu tô mandando, pô. Eu conheço a fera. A educação dele é então, lógica. assim, isso eu devo muito a ele, cara. Isso é bom. Muito mesmo. Reinaldo, a turma nossa, cara, é diferente. Mas assim... É por isso que eu falei com o Gustavo aqui o dia que ele esteve aqui. A gente tem muito orgulho de ter feito parte Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe do departamento técnico. Porque, tipo assim, a nossa turma era muito boa. É muito boa. Mas, Plínio, se você pegar, os caras tão voando, velho. Até o hoje. Diego hoje é supervisor do Mato Grosso do Sul. Saulo. Voando o Saulo. O Tianinho, onde tá? Todo mundo. Então, assim, tá todo mundo voando. Faustinho. Eu falo, a gente brinca. Eu divido o quarto com o Saulo desde 2012. Na Casa da Colônia. Na Casa da Colônia. Tomando cerveja. Assim, cara, é um irmão que eu tenho. Claro. É um irmão, assim, a pessoa que fala assim, é um irmão que Deus me deu, porque na minha família não tem irmão homem. Então, assim, eu falo assim, Fausto, rapaz, já parou pra pensar o tanto de dia que eu dormi com você na vida? Dividindo o quarto? Então, assim, toda exposição, cara, 2 anos. Toda exposição, 2 por ano. O Arthur tá voando. Tá bem. O Arthur tá muito bem, voando. Tá, os meninos novos que entrou e agora tá tudo rodando certinho. Baixo. Mas sabe o que é? A gente forma a gente. E a BS é isso, cara. Do mesmo jeito que começou comigo, com o Tianinho, com o Gustavo. Com o Gustavo primeiro, depois o Tianinho, depois eu. Vai formando e vai pondo no esquadro. E outra, de novo, nós só pega no pé e pegava no pé de quem negócio dava conta. Você fala da Casa da Colônia, cara? Aquela Casa da Colônia. Aqui, eu falo assim... Aquela Casa da Colônia tem cada história, meu. Não, eu gasto um podcast. Eu falo assim, a Casa da Colônia, na verdade... é onde você vai acertar dentro das exposições. Isso. Porque tudo que a gente faz durante o dia, você discute à noite na Casa da Colônia. Vai até 10, 11, vai tudo. Aí você vê um Romerão lá no meio daquele tanto de menino lá, falando, não, vai por aqui, assim, ou então tá certo assim, não tá. Então, assim, hoje, a união que a gente tem dentro do departamento e o respeito que a gente tem pelos representantes, isso. a Casa da Colônia
faz a diferença nisso aí. Não, Reinaldo, e dentro da central, cara, tanto você aprende. Que querendo ou não, cara, você atende gente de tudo quanto é jeito. Exatamente. O Cristiano falava pra mim e pro Gustavo, a gente ficava atendendo lá, vendo touro, ele falava assim, todo dia você pega um sabido aqui. E você tem um jeito de mostrar os touros, tem um jeito... Cara, rapaz, o que nós fizemos com a PEC Plan, velho? Quando nós pegamos pra rasgar mesmo, e hoje tá indo, tá... Nós fazia diabo lá dentro daquele negócio, mostrava os touros tudo certinho. A gente era pequeno, tinha pouco touro, mas o povo saía lá de dentro com os pedidos, velho. Montava os roteirinhos. Montava os roteirinhos tudo certinho. História. Tinha capacidade de pegar e treinar a equipe nossa. Até hoje a gente faz isso. Aí. A gente treinar faz assim, os meninos que vai mostrar os touros. Hoje, olha o atendimento da BS, irmão. A equipe da produção fica brava com a gente, porque chega, já tá montado de uma forma. Aí chega os técnicos, aí não, monta de outra forma. Aí o Gustavo vai rodar. Não, tira esse, bota esse. Mas a gente tem um cuidado de treinar a equipe, que você fazia muito bem. O jeito de mostrar o touro, onde é que eu vou parar? Para aqui, para ali. Para ali. Exatamente. Então, assim, o atendimento da ABS hoje, da equipe técnica dentro de uma exposição, é o grande diferencial do mercado. Eu lembro direitinho, cara, uma coisa que... Acho que até eu falava muito com o Gustavo, que tinha... Você lembra? Que tinha os famosos piquetes lá, né? O piquete do Ludi, o piquete não sei da onde. Tinha... Eu lembro que o Gustavo fazia contrato que o boi só podia ficar lá. O zero, O zero. Só podia ficar naquele lugar. E eu temava com aquilo, que eu ficava puto, que pra mim os piquete pior era aquele ali. Que é o piquete que o cara larga pra ver no fim, só que no fim ele tá cansado, ele toca. E aí nós inventamos de colocar os boi-bala lá no fundo. Lá no fundo. Porque os caras têm que ver todos os touros. E nós começávamos a alavancar a venda. Os boi-bala no meio dos touros novos, que tava pra puxar pra você ver os touros novos. Justamente. Então, assim, tinha aquilo ali era igual um shopping, velho. É uma loja. Nós trabalhamos por aquilo ali. Nós temos que atender bem o cara. Educação, água, montar, pôr o carro bem servido. A gente tá acabando de vir de uma Exposebu, onde as Exposebus antes tinham muita visita. Muita. Eu já cheguei a passar... O doutor Fernando me deu uma pomada que passava nas articulações dos touros pra desinchar, porque meu pé ficava inchado. Andava demais. Andava muito. Você tinha que ir pro leilão à noite. Antigamente a gente tinha que ir pros leilões à noite. Obrigado. Era obrigado, né? Era obrigado. Então, assim... E você chegava, você não aguentava no outro dia. E a Exposebu dos últimos 2 anos, Plínio, tá desse jeito. Esse ano voou. Não, esse ano teve um dia que eu contei 9 visitas na central simultâneas. 9 pessoas rodando. E cada rodada na central, 1h30. 1h30. Não faz... E se for rápido, hein? Se for rápido. 1h30. Então, assim, esse diferencial, essa coordenação da equipe técnica através do Arthur e do Gustavo e a distribuição de serviço. E o serviço do Adolfo lá também? O Adolfo é diferenciado, né? Reinaldão, a última que eu prometo que aí depois eu vou partir pro outro lado. Cara, qual foi o melhor elogio que você teve profissionalmente? Muito parecido com a outra pergunta, né? O tá pronto pode voar. Toca. Foi muito importante. O pessoal te reconhece e você é importante lá em cima. É outro. É importante, querendo ou não, isso mexe com o ego da gente. Claro. E você escutar do meu pai, da minha mãe, da minha esposa falar assim: hoje você faz a diferença. Isso. Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo. Então, assim, essas palavras são muito fortes. E quem conhece o Reinaldão pai... Ele é bruto. Essa eu acho que é a mais, hein? Porque o bicho é... Pra dar um parabénsão. Dar um parabéns desse aí, meu amigo. Então, tanto que é assim, ó. Aí você conversa. Parabéns. Tchau. Mas é assim que forma a gente, cara. É maravilhoso, maravilhoso. Paixão na minha vida. Isso é maravilhoso. Reinaldão, agora nós chegando assim na nossa retona braba, na finaleira. Você acha que não? Nós já gastamos um tempo aqui já. Cara, como é que é o Reinaldão família, assim? Eu te não é que nós perdemos algum contato, nós ainda falamos uma vez por mês, quando dá uma saudadinha, pergunta, às vezes um liga pro outro pedindo um conselho, né?
Ah, eu faço isso, o que você acha? Não faça. Algumas vezes eu falei, não. Mais o não do que o sim. E eu te acompanho muito, mas assim, nas redes sociais. Você tem uma rede social bacana, assim, muito voltada para os seus filhos, cara. Para sua esposa, Isabel, pro Reinaldo Neto, que eu tinha certeza que você ia ser empresário de jogador de futebol, agora já virou empresário de jogador de beach tênis. Diz que o moleque é um avião do tal do beach tênis lá, que ele já era bom de bola, um centroavantão forte, né? E a rapinha do Tasha Valentina, cara. Me conta um pouco desse negócio aí. Cara, o Reinaldo... Porque eu acho que é totalmente diferente do jeitão que você foi criado. Que eu fui criado também do jeitão na bruta. E hoje com meus filhos, velho, minha menina falta acabar comigo. Eu vejo nas redes sociais. Cara, o Reinaldo família, o Reinaldo um momento de descanso ali. Eu sou muito ligado à família. Eu devo muito à minha esposa porque essa vida nossa, Plínio, a esposa é mãe e pai, né? Com certeza. E pra aguentar essas viajações nossas não é fácil. Pra aguentar nós não é fácil, né? Ah, rapaz, eu sou um caso à parte, assim. Sim. Não tá em casa nas horas mais difíceis. Ela que resolve, ela que toma a decisão. Então, eu tenho um esteio muito grande em casa, que é minha esposa, que é a Isabel. Pessoa que eu amo do coração, amo muito. E ela leva a rédea dos meninos bem, assim... Bem curta. Bem curta. E você chega lá e estraga. Um pouco. Então, assim, eu sou um cara muito família. Os momentos que eu tenho, eu gosto de acompanhar meu filho no esporte. Meu filho... É um esportista. É um competidor nato. É um esportista. Ganhou tudo no futebol. Dentro da cidade. Ele é bom de bola, velho. Volta ele pra bola. É porque você não vê ele jogar de tênis ainda. Me falaram. Ele é um fenômeno. Então, assim, não é porque é meu filho, não. Uma criança que nunca nos deu trabalho. Muito bem na escola. Um menino de ouro. Meu filho nunca deu trabalho. Eu tenho só que agradecer a Deus pela família que eu tenho. Então, eu gosto muito de acompanhar ele nos esportes, onde eu posso viajar, tiro um final de semana. Então, eu vou acompanhá-lo nos esportes. Saiu do futebol, entrou no beach tennis, tem 8 meses de beach tennis, eu acho. Tá voando. Ele já ganhou um monte de coisa, sim. Coisa boa, velho. Atleta revelação, ganhou dos meninos, hoje ele tem 12 anos. E ganhou de meninos de 16, 17 anos. E a rapinha? Cara, isso aí vem pra selar, né? Eu tô te falando, moço. Essas menininhas novas acabam com a gente. Eu, depois de 16 anos, fui arrumar a Catarina. A Valentina tá com 3 anos, a gente fica emocionado, desculpa. Não, relaxa. Porque fica muito longe, né? E a minha filha, ela veio pra mudar a nossa vida. Minha filha tem um diagnóstico de autismo. Sim. E assim, eu falo assim... Que não é problema pra nada. É solução pra tudo. Claro. Todo pai que é pai de um autista é um privilegiado. Então, assim, ela mudou totalmente a nossa vida. Hoje a minha esposa, 100% da vida dela, sim, 90% da vida dela é dedicado às terapias. É um autismo leve, mas assim, eu tento fazer das tripas coração pra dar tudo agora pra lá na frente e não ter... Não, mas... Então, assim, cara, a Valentina é um fenômeno. Plínio. A bicha danada. Ela é um fenômeno. Eu vi a Catarina pouco. Mas a Valentina, além de tudo, é braba ainda. Então puxou o avô. E eu vou te falar. Você não é brabo. Eu vou te falar. Faz o que quer do vô dela. Eu tenho certeza. Faz o que quer. Ela que vive e ela pega o vô dela, faz o que quer. Ela é um fenômeno, cara. Assim, minha família é uma família abençoada. Eu tenho só que agradecer. A gente emociona. Não tem que se guardar essa emoção, não. Eu tô te perguntando isso porque eu conheço a família. Eu vejo o tamanho que... O seu tamanho, seu coração é grande perto da sua família que você faz. E é bonito ver isso, Reinaldo, porque, tipo assim, a gente passa por isso também. Eu tenho
A minha vida foi viajando. E se você não tiver um stay lá dentro que... Não faz nada. Não faz. Não faz nada. Eu não posso reclamar da minha vida também, porque eu nunca tive nada. Agora que eu tô tendo, e tem minha mulher que me ajuda e meus filhos, que são 2 pessoas maravilhosas. Mas, Reinaldão, nós mudamos o negócio aqui e eu vou pedir pra pôr umas fotos aqui nesse negócio, pra gente ir comentando umas fotos que tem aqui. Nossa, essa é a primeira. Senhora. Olha que beleza de foto do nosso início do nosso departamento técnico. Olha aí, o senhor lá todo bonitão, Dr. Morales elegante. Eu tava até mais jovem ali. Sabe onde foi essa foto aí, Plínio? Essa foto foi lá em cima. Sabe quem tirou essa foto? Não. Lívia. Foi a Lívia. Foi lá em cima. Em frente onde é o laboratório. Nosso amigo Tianinho não muda, tá assim. Vai fazer 200 anos, tá do mesmo jeito. Diego Barbudo, mas olha só como esse time nosso é competente. Olha Gustavo, velho. Isso aí é pra inspirar ele. Vou mandar essa foto pra ele depois. Próxima foto. Fazendo favor. Eu reservei algumas fotinhas. Hoje aí, ó. Essa é a famosa foto do batizado, ó. Na época o Toninho, Saulo e o Fausto. Lá atrás, Romerão e seu batismo. Isso aí eu tava só pagando o que já tinham feito. Olha lá a água lá, ó. Não, e o frio, né? Pepe, sabe o que eu fiz com essa água aí? Não. Só faltou... Você pegava água. Aqui, quem não tá vendo, aqui perto, do outro lado da rua, tem uma torneira. Certo. Então você pegava água dali. Pra me batizar foi pegar água dali. Isso é uma garrafa de tereré. Tereré que o Diego levava. Eu tinha enchido de gelo. Uns 3 ainda dias. Sacudi assim pra me batizar. Eu falei, agora vocês me pagam. E o Klaus lá atrás, ó. Cara, o Klaus. Cara. Dando risada. Isso aí foi 2000 e depois que você entrou. 2012. Deve ter sido 2012 isso aí, mano. Ô, Reinaldão, e aquele cantinho lá atrás, daquela tendinha ali? Nossa, gostava de ficar sentado ali. Gostava, hein? Um frio, cara. Ali era o paieiro, tereré e pau na máquina. Pau na máquina. Próxima foto. Eu te falei que eu tenho as fotos. Aí, nosso roteiro. No Rio Grande do Sul, cara. Esse foi um dos melhores roteiros que nós fizemos no Rio Grande do Sul. Uma ideia de novo do... Nós conversamos sobre muito isso aqui, eu e o Gustavo. Uma ideia de novo do Nery. Que chegou o momento da nossa carreira. Não sei se você lembra disso. E nós fomos muito reticentes a isso. Cruzamento do céu. Tanto eu quanto você foram os mais resistentes a isso. Que agora vocês vão ter que falar de taurino, de corte. Que corte? Nós é Nelore, rapaz. Estragar a barriga das vacas nossas, na cara, não sei o quê. E aí a gente comprou a ideia do corte e pedimos essa viagem. Eu tinha ido... Foi seu último roteiro? Foi. Eu tinha ido para os Estados Unidos. Comigo foi. Eu tinha ido para os Estados Unidos um ano antes. E aí a gente foi pro Rio Grande do Sul. Que foi espetacular. Eu tenho essa foto guardada, impressa lá em casa. Isso aí juntou nós tudo. A Lívia tava, o Rafael, o Gustavo foi junto também. Foi uma semana especial. Foi. Muito nem tava. Tava o Celistre. Marcelo Celistrava, o Raul tava. O Celistre fez um roteiro com a gente fantástico. Fez. E essa é outra foto. Esse já tá mais zerado aí. Tava. Próxima. Fazendo favor. Essa é uma das clássicas nossa também, ó. Dos nossos roteiros técnicos lá no Argel Fogliato. Primeira visita ao Argel Fogliato. Essa... Ô, Tony. Volta, calma. Isso aí foi no Argel. No Argel, primeiro roteiro. Pegamos um fogo monstro lá na noite, na curva do rio lá. Fomos ver um filho do Fajardo. Tava na baia. Daí nosso amigo Raj, sempre com nós. Tianinho do mesmo jeito, não muda nada. Robson, do mesmo jeito. Eu tava mais dalgadão, né, Príncipe? Mas ele tava mais enxuto. Essa também eu vou mandar pro Morales pra ver se dá um ânimo nele. Ó a barba. E eu tanto que tava gordinho. Isso aí já tava na minha erinha, já pesado. Próximo, por favor. Isso aí é a próxima foto que você viu é uma foto que eu tirei de você. No Tony, velho. Maravilhoso. Essa foto é fantástica. Eu acho que esse foi um dos dias que a gente mais aprendeu. A gente teve uma aula com o Vartão de uma noite antes. Ele fez uma apresentação. Uma apresentação pra gente. Essas idas no outono era maravilhosa. Todo o nosso roteiro... Gente, o Reinaldo, os roteiros técnicos, nossa, era de uma riqueza de informação que, cara, mas era um momento... difícil fazer isso hoje, porque as coisas estão muito atropeladas, mas assim, não deixa morrer isso. Até dar uma cobradinha
no Gustavo, né? E no Marcos Vinícius. Tem que Atenção, voltar. Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius não viveu isso aí. Mas tem que voltar. O Marcos Vinícius se passar uns 2 dias comigo. Eu vou pra Campo Grande agora no negócio do Gene Plus, eu vou pôr ele no meu carro comigo. Chama a atenção do Gustavo, tem que voltar aos roteiros técnicos. Tem que voltar. Plínio, você já parou pra pensar que a gente tinha acesso às melhores genéticas do Brasil e era os primeiros a chegar? E revisava os touros e contratava. Cara, e via progênio. As outras centrais ficavam morrendo. Puta. Eu te falo que eu trabalhei na outra central e foi pauta de reunião. E a gente ainda tinha, algumas fazendas pegavam o checklist de quem passava. A gente tinha o prazer de ir lá e assinar pra falar que nós tínhamos passado ali. E rapar o que tinha que rapar, né? Assim, ó, nós pegava pouco, mas nós pegava os boi bons. Esse roteiro... sobrar é o que nós não queríamos, lembra disso? Era os boi que eu peguei pro não quer, não. Às vezes tava erradinha, mas... Nós fomos ver progênio do Galileu. Não, e foi ver Dedal. E olhar o Dedal. E aí tinha um rebate, do polonês. Aí depois veio o sul. Polonês, né? Finge 2. Isso, Finge 2. Sei tudo, velho. Essa aí foi a famosa foto nossa pra trás ali. Foi a famosa foto nossa da capa do catálogo. Da capa do catálogo, foi. E a outra pra te encerrar aí, ó. 2 caboclos bonitos. Caramba, velho. Eu mostrei essa foto aqui pra turma de São Paulo. Os caras falaram que eu sou da Zona Leste. Caramba, cara. Olímpio Rio de Brito. Olímpio Rio de Brito. Fazendo a Cangaiã. Foi aula, moço. Isso aí foi aula. Foi onde nós começamos e foi das começo meu de montar isso aqui. Foi uma das conversas com o pô, eu quero essa foto, velho. Eu tenho ali. Eu tenho todas as fotos. Esse roteiro aí foi a primeira vez que me apresentaram que eu vi um gado baiano puro. Justamente. Foi aí nesse roteiro. E onde o senhor conheceu a raça Cangaiã. A raça Cangaiã. Exatamente. Tem mais ou parou? Eu acho que essa é a última. Cara. Faz tempo, hein? Ô, Reinaldão, e com essa foto final, agora eu vou fazer um encerramento bonito. E com essa foto final que, irmão, eu tenho que te agradecer pra caramba. Você é um cara meu amigo, você sabe muito bem disso, a gente conversa muito pouco, mas quando a gente conversa, a gente gasta 40. Acho que a última vez que nós conversamos no telefone foi esse ano, foi 50 e tantos minutos. Minha mãe falou, o que é isso? Eu falei, você quase não fica aqui, você ainda agarra no telefone pra gente conversar uns outros assuntos que a gente queria conversar, você me pedindo uns conselhos. Fico muito feliz de te dar conselho, fico muito feliz de poder te ajudar, fico muito feliz de poder ter você como meu amigo. Você é um amigo meu, você é meu amigo mesmo. Você sabe muito bem disso. E eu gosto muito de você. Acho que você é um cara fenômeno. Já falei isso em microfone, que eu te acho um cara espetacular. Um dos caras que conhece de gado, que viveu o gado na realidade, vive um conceito, um jeito diferente, com volume. Que tipo assim, quando a gente tava no departamento técnico, eu falei, gente, nós temos que respeitar um pouco o Reinaldo, porque nós vemos meia dúzia de vaca, quando no movimento que ele tá vendo 3 mil vacas num curral. E lá ele tá pegando volume. Então a gente tem pegar um pouco da cultura do gado de lá. Por isso que a gente ia observar muito. Consegue vender no Pará? A gente fazia isso porque você tinha o olho de uma extensão maior de volume de gado. E tipo assim, te agradecer demais, irmão. Você sabe tanto que eu gosto de você ter vindo aqui, sair de Marabá pra vir aqui em São Paulo. Eu sei que é difícil. Obrigado ABS, ter te liberado pra vir aqui. Eu sei da agenda de vocês. Obrigado ao Gustavo, ao seu departamento aí, do Marcos, ter liberado você pra vir aqui ficar conosco, aqui, passar esse dia aqui com a gente. Sim, e falar pra você que eu gosto demais de você sabe muito bem disso. Eu tô muito feliz mesmo de você ter vindo aqui, dar essas palavras, contar um pouco da sua história pra gente, de muita gente. O Parazão a gente conhece, mas tem muita gente nossa aqui que não conhece o Gordinho da Transamazônica, tem muita gente aqui que não conhece o Diamante do Pará, e precisando de touro, o Reinaldão tá lá, e precisando de sêmen, o Reinaldão tá lá, precisando de serviço técnico, o Reinaldão tá lá, só procurar ele. E, velho, obrigado mesmo, muito obrigado do coração. Plínio, eu que tenho que agradecer do coração, e eu queria aqui parabenizar você pelo... Você é um escutador de Lancecast. Eu sou um cara que escuta o Lancecast. Já escutei quase todos. Parabéns. O trabalho que você está fazendo é fenomenal. Obrigado. Continua. Porque assim, a gente que viaja muito, chega lá, baixa esse podcast, vai dando risada e vai lembrando dos momentos. Eu acho que eu te mando mensagem em todos que eu vejo. Parabéns mesmo. Eu acho que quem te viu lá atrás e vê você... Tudo que você
O seu Olímpio falou assim, rapaz, tudo que o Plínio mexe é destaque. Ele faz acontecer. Então, parabéns, realmente, tudo que você foca e você faz acontecer. Parabéns mesmo, Obrigado. Eu agradeço de coração. Eu fico feliz. Obrigado mesmo e parabéns, velho. Então, um mimo aqui pra você, senhor. Tem uns Brig Night aqui que nós... obrigado. Você não vai nessa sacolinha pra carregar a sacolinha do beach tênis, não. Obrigado. Reinaldão, muito obrigado de novo aqui por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, e com esse diamante do Pará aqui, eu encerro hoje mais esse Lancecast. Muito obrigado pela audiência de todos. Eu estou muito feliz com o nosso Lancecast. Eu estou tendo uma repercussão muito grande, muito positiva de amigos, de parceiros, de colegas, de pessoas que às vezes nem me conhecem. Eu fui parado muito na Exposebo por causa do Lancecast e recebi muita mensagem através do meu Instagram e também através do Instagram nosso do Lance Rural, falando do Lancecast, de muita pessoa que não conhecia as histórias das pessoas que estão vindo aqui. Assim, isso aqui é nosso, isso aqui é do coração, a gente faz isso aqui para vocês que são nossos parceiros, nossos clientes, nossos amigos, e que gostam de uma história boa, e que gostam de umas curiosidades diferentes, porque você vem cá e conhecer o Reinaldão da ABS, todo mundo sabe, mas vem cá conhecer o Reinaldão, que veio do Pará, que começou com zootecnia, que começou no Revemar, então esses detalhes é que a gente quer passar de todos esses amigos que estão vindo aqui, os que vêm mês pela frente. Aguardem, tem muita coisa boa, tem muita gente boa chegando, tem muita história bacana até. Quero fazer essa temporada de 2023 fantástica. E com isso eu conto com a ajuda de vocês para seguir a gente nas redes sociais, assistir a gente pelo YouTube do Lance Rural. Vai lá, inscreva-se no nosso canal, dê um like no sininho lá para você receber a notificação e também acompanhar a gente em todas as plataformas de podcast de todo o Brasil. Nós estamos em todas. Também a gente está passando isso na televisão também, está dando uma repercussão muito boa. E muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Daqui uns dias nós tá com bala aí de novo. Um abraço.